Fala, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais um SempreCast, o podcast da Sempre Tecnologia. Poxa, estou super feliz com esse nosso quinto episódio e aí eu já agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a você que está nos assistindo. Você pode ter certeza que tudo que a gente faz aqui é com muito carinho, muito amor e a gente está trazendo para vocês aqui conteúdo riquíssimo para que você consiga se desenvolver na sua empresa ou você que é colaborador seja um colaborador de excelência para alcançar o seu sucesso profissional. Bem, hoje o nosso tema é muito legal, muito bacana. E o tema é o seguinte, olha, vou até ler aqui porque o tema é diferenciado, viu, galera? Fez toda uma pesquisa de marketing para a gente chegar nesse tema aqui e tem muito conteúdo para trazer para vocês. Desvendando o DNA do empreendedor e as 10 características, né, de sucesso desse empreendedor. E aí eu trouxe um cara mega especial, né? Tá comigo aqui, Doutor Daniel Fernandes. Depois eu vou explicar esse detalhe. Daniel Fernandes, cara, obrigado, muito obrigado aí pela sua presença, gratidão. E aí, motivado, preparado pro show? Motivadíssimo. Bom dia a todos, bom dia pessoal, vocês estão nos assistindo aí. Vamos falar hoje sobre justamente isso, né? O DNA do empreendedor. O que são as Maravilha, características, né? E os comportamentos das pessoas de sucesso. A legal, gente vai entender que existe todo um embasamento para isso aqui, não é uma ideia minha, não foi criado por mim, ou tampouco é uma ideia recente, né? Desde quando vem isso? Faz toda a diferença. E, na verdade, inclusive com embasamentos científicos, né? Que mostra assim, muito ó, bom. se você tem esse comportamento aqui, se você pratica essas características, você muda completamente a sua empresa. Então, você empresário, ó, foca com a gente aí, porque isso aqui é o que vai mudar completamente a sua empresa. Você, empresário e colaborador da empresa que você trabalha, o conteúdo aqui é riquíssimo e pode colaborar muito para você. Daniel, eu gosto muito de contextualizar, né, cara? Porque a gente, graças a Deus, lá na Sempre a gente tem pessoas bem relacionadas, pessoas muito influentes, pessoas detentoras de muito conhecimento. Então a gente seleciona a dedo aqui quem a gente traz para o nosso SempreCast. E aí, mais uma vez, agradeço, né? E esse tema, ele é um tema que eu tenho um carinho especial, né? Depois a gente vai explicar que tem toda uma metodologia, né, por trás disso. Eu vou comentar que essa metodologia eu a pratiquei há 15 anos atrás. É, a gente vai chegar lá. Você que está nos ouvindo, assistindo aí, se prepara que tem muita novidade, né, nesse nosso SempreCast. Mas olha só, por que o Daniel, né? Eu conheço o Daniel já há alguns anos, ele é um parceiro estratégico da nossa empresa lá na Sempre Tecnologia. Só que hoje a gente não vai falar aqui do Daniel contador, Exato. né? A gente não vai tratar aqui da Aclon Assessoria Contabilidade, que é a empresa, ele é empresário também. E o Daniel tem um currículo fantástico, né? E eu tenho certeza que ele pode agregar muito, né, nesse aspecto. Então, o Daniel é contador, é empresário, tem mestrado em marketing, é pós-graduado em controladoria, né? Então ele tem uma formação magnífica, certo, Daniel? O que você tem Exato. mais para contribuir aí para a gente esquentar os motores aqui para o nosso SempreCast? Rapaz, tem uma meia dúzia de curso aí. Tem história, não tem, Tem um cara? pouquinho, tem um pouquinho. Legal, velho. Estudamos já algumas coisas na vida já. Mas pegando um pouco dessa linha, né? Mas não fala do desafio empreender, não, que eu quero chegar lá. Vamos Só me chegar fala ainda um lá. pouquinho aí de Isso. você, por Falar um favor. pouquinho da história, né? É, como o Emerson colocou aqui, na verdade, né? Não estamos aqui para falar sobre contabilidade, nada disso, nem o Daniel Contador, que é a minha formação. Legal, Nós cara. estamos aqui para falar sobre empreendedorismo. E uma coisa que foi o que transformou completamente é que quando eu me formei e quando eu comecei a trabalhar, tinha meus clientes e tudo, eu olhava para o negócio do meu cliente, para a empresa do meu cliente, eu sempre observava aquilo ali com um olhar de empresário. Então eu entendia assim, falei assim, cara, o que podia mudar nisso aqui? O que eu Boa. mudaria se essa empresa fosse minha? Isso aqui podia ser diferente. E ao longo do tempo eu fui entendendo o seguinte, olha, eu tenho que contribuir mais do que simplesmente olhar ali para as obrigações acessórias, Top. tributação, etc e tudo. E isso foi começando a despertar em mim justamente aquilo que aí sou eu, Daniel, falando, eu não estou dizendo, eu sei que existem teorias diferentes disso, tá? Mas na minha visão, empreendedorismo é nato. Você nasce empreendedor. Você pode desenvolver também isso aqui. E eu faço sempre comparativo, como eu amo futebol, eu faço sempre comparativo muito do mundo dos negócios, muito com duas coisas que para mim são muito parecidas: a guerra e o esporte. E no esporte, você percebe uma coisa interessante. Não é todo mundo que é craque. Quantos craques a Sim. gente tem no mundo hoje?
Pouquíssimo. Se a Pouquíssimo. gente for contar bem mesmo ali, você tem 2, 3. Exceções. Exceções, né? Os craques de verdade, a gente teve recentemente 2. Messi e Cristiano Ronaldo. Ponto. Esses eram os caras. Alguns consideram o Neymar também, enfim, aí é questão de preferência. E pode ser também, claro, porque é um baita jogador. Mas o fato é o seguinte, esses 3 caras são os craques do mundo. Mas quantos milhares de jogadores muito bons e que têm muito sucesso e que ganham muito dinheiro? Então, assim, o empreendedorismo ele pode ser nato. Esses caras nasceram com esse talento. Mas tem muitos caras que fizeram muita diferença e ganham dinheiro pra caramba e estão bem demais, sem ter nascido, de repente, com um talento mega ultra especial. Daniel, concordo plenamente contigo, cara. E aí, né, voltando para nossa audiência entender muito bem como esse conteúdo vai ser rico para você, porque o Daniel, né, além de contador, foi presidente, né, do CRC DF Isso, por 2 vezes. exato. Atualmente ele é vice-presidente. Um abraço aí para o nosso presidente Darlan, Exato. tá certo? E o Daniel, ele foi escolhido, vamos assim colocar, pela questão dele ser um consultor de resultado. Gostei desse nome, hein, cara? O foco é resultado, né? O foco é resultado. Depois a gente vai falar das 5 dicas também Das aqui. 5 dicas, o top 5 das prioridades. Das prioridades. Se prepara que o conteúdo tá legal aí. Mas olha só, ele faz parte, né, como consultor de resultados do Desafio Empreender. Empreendedor. Desafio Empreendedor, Exato. que é um programa, né, que prepara, tem todo um conteúdo rico ali para empreendedores, para Exato. desenvolver empreendedores, Exatamente. tá certo? E por trás disso tem toda uma metodologia, Exato. né? Já é um programa de reconhecimento internacional, tá participando de 7 países, né? Exato. Estados Unidos, Portugal, Itália, né? Irlanda e Exato. etc. aí. E esse programa que a gente vai conversar aqui, que tem uma metodologia por trás, que são essas 10 características que a gente tem aqui no tema, é um programa de sucesso, né? Já envolveu 23 mil empreendedores no mundo e eu tenho certeza que a gente vai agregar muito aqui para vocês, tá certo? Me fala um pouquinho aí dessa relação do programa, né, para o pessoal, Perfeito. para a gente contextualizar e o que vem de conteúdo aí, Uhum. né? Então, geralmente o programa eu sei que tem 7 dias, 7 encontros, são 14 encontros, mas a gente vai tentar dar um briefing aqui legal, muito conteúdo Perfeito. em 1 hora aí para o pessoal, certo? Exato. São 7 meses, né, na verdade. Então, Uau! ele é bem extenso, né? Porque, na verdade, tudo passa da transformação. Eu costumo dizer assim, uma coisa que é importante, né? Você que aí, meu amigo, está assistindo a gente. Você é um empresário e durante muito tempo, Emerson, eu acreditei assim, muito antes do desafio, eu sempre trabalhei, como eu falei um pouquinho da minha origem ali e tudo, eu era consultor empresarial. E eu fazia consultoria para empresas, consultoria técnica. Eu entrava Certo. na empresa, fazia ali as soluções, muito focado em financeira na maioria das vezes. Só que o que acontecia? Eu percebia que quando eu estava dentro da empresa, as coisas aconteciam. E depois que eu ia embora, a empresa muitas vezes regredia, Pô, voltava legal, cara. àquela situação ali. Eu não estou dizendo que consultoria técnica não seja importante, ela é fundamental em alguns casos, algumas empresas precisam mesmo. Só que nós fomos percebendo ao longo do tempo, e essa é a premissa fundamental do desafio, que é capacitar o empresário para se tornar empresário. Porque na Uau, cara. realidade você não muda uma empresa, Depois a né? gente pode falar, né? Existe uma diferença tremenda entre Muito. empreendedor e empresário. Empreendedor e empresário, duas coisas diferentes. Se prepara aí, se Opa, prepara. se prepara aí. Então o que acontece? Quando você está ali, aí você fala, olha, eu vou mudar essa empresa. Mas você não muda a empresa. Não. Você não consegue mudar, eu, estando de fora, eu, consultor, eu não consigo mudar uma empresa, nenhum consultor muda uma empresa. Você consegue mudar pessoas, e pessoas têm uma cultura, têm uma visão, têm uma metodologia, têm crenças, têm ações e reações, Comportamentos, comportamentos, que são as características. 10 que a gente vai falar e tratar aqui. E aí, quando você muda isso, você muda a empresa. Ontem eu estava com uma cliente, ela me relatou uma coisa interessante. Ela falou, Daniel, nesse último encontro nosso, ela falou assim, na minha vida inteira, em tudo que eu fiz, e ela já fez muitas mentorias, cursos, pós-graduações, e ela inclusive entrou um pouco em aspecto pessoal, falando, olha, às vezes eu ouvia, né, a mensagem ali na igreja, do pastor, do padre, enfim, falando algumas coisas que mexem com o Uau, nosso claro, sentimento, cara. Toca, mas ela né? falou assim, Daniel, nunca uma coisa mexeu tanto comigo quanto o nosso encontro dessa semana, Pô, o que você falou. top, Eu quase top, eu top. falo pra você, eu quase chorei, Show. cara. Eu Cara, quase chorei. não, isso é bom, pô. Isso é Porque excelente. e aí nós buscamos no disque dela, a gente vai falar um pouquinho já sobre o que é esse disco aí, quem não Mais conhece. conteúdo para você, fica ligado. E eu peguei e falei assim, ó, vamos entender o porquê?
E aí eu peguei o DISC dela e nós desenvolvemos, escolhendo algumas características no DISC dela, de ações que ela vai executar para ela mudar. E eu peguei e falei assim, olha, deixa eu mostrar para você quais são as ações que nós propomos, que você se propôs a fazer para que mudasse completamente o seu resultado e você modificasse como Top. pessoa, o seu comportamento. Eram 9 ações. Das 9, ela tinha realizado 3. Desculpa, só faltava realizar 3, que ela tinha conseguido modificar no De comportamento 9 dela. ela realizou 6, De 9 faltavam ela realizou 3. 6, faltavam 3 que ela ainda estava em desenvolvimento. Cara, o resultado da empresa é completamente diferente. Ela falou Fantástico, assim, né? agora eu entendi o que tanto você falava para mim de mudar e virar a chave. Mudar e E, virar a chave. e essa virada de chave, né, para o empreendedor, para o empresário, para o colaborador que está nos assistindo, Sim, é o que a gente vai tratar aqui nessas 10 características. exato. Ô, Daniel, isso tem um fundamento, né? A Sim. gente não está chegando aqui, porra, a gente não foi lá na bola de cristal, ô, quais são? Não pegou o chat Exato. GPT-4, né? E Exatamente. pesquisamos. Não, isso tem toda uma Exato. teoria, todo um processo de formação. Isso é homologado pela ONU, Exato. né? A ONU é uma instituição aí que está presente em mais de 190 países. Exato. É uma instituição de padrão internacional. É uma metodologia que foi desenvolvida, né, pela ONU para justamente ter empreendedores de sucesso. Então, olha o que a gente está trazendo de conteúdo para vocês. E aqui a gente tem que falar, e por que eu resolvi trazer esse tema com você, cara? Hum, Porque essa metodologia da ONU, quem a representa aqui no Brasil é o Sebrae, sim. né? Através do Empretec. Isso. E aí, cara, eu vou trazer aqui para vocês, fator surpresa. Olha só isso aqui, mano. Isso aqui é um manual do Empretec. Eu fiz esse treinamento, não, né? Esse processo de É um formação, seminário. imersão, O Empretec, ele é um seminário cara, há comportamental. 15 anos atrás. Isso tem toda uma história. E, ó, vou ser sincero, isso aqui, para quem sabe da minha história de vida, né? Eu fui empregado, né, durante 15 anos no Ponto Frio. É uma história belíssima, de sucesso. Comecei lá como vendedor, como gerente, passei por todas as funções, inclusive como regional, e depois de 15 anos, né, me deram um adeus lá no dia 1º de abril. E não era E mentira. não era mentira. Vai completar agora 15 anos. Mas a vida é bela, cara, porque agora a gente celebra, né? Mas eu Sim, me lembro que na época eu fiquei sem chão, né, por causa do processo de demissão. E essa virada de chave, esse mindset aí é complexo. E aí, por as minhas irmãs, né, a minha irmã melhor, trabalhava no Sebrae, faz o Empretec, faz o Empretec, faz o Empretec. E eu fui fazer, cara, fui demitido em 1º de abril, eu fiz em maio de 2009. E, sinceramente, né, foi a virada de chave para eu tomar a decisão de ser empreendedor ou não. Porque, meu irmão, como é uma imersão, né, de 7 dias ali, sim. é muito tenso, é um teste vital para quem deseja ser empreendedor. Então, essas 10 características, o desafio empreendedor, ele tem muita conexão, né, com esse Bastante. estudo da ONU. Sim. É um processo de formação intenso. E aí tem as 10 CCS que Isso. tratam, né? Características do comportamento empreendedor. Top demais. Então, o que a gente vai, o conteúdo, né, tem esse lastro, tem essas 10 características que a gente vai tratar aqui com a nossa audiência. Exato. Cara, algum comentário adicional sobre esse aspecto do fundamento, da Não, é isso. metodologia? Uma coisa interessante, né? Eu acho que foi assim, o primeiro cara adolescente que eu ouvi falar, né? Você tinha 15 anos, pô, quando você fez isso aí? Ah, papai. Ó, o cabelo branco, século passado, praticamente. Bom, o que acontece, né? Realmente é fantástico, né? E o que nós estamos falando aqui, realmente, isso que criou, essas 10 CCS que nós estamos dizendo aqui, né? As Isso, características do comportamento empreendedor, elas não são criadas por mim, nem pelo Sebrae, né? Nem pela isso própria aí. ONU em si. Existia um psicólogo que chamava David Macmillan, e esse cara criou, fez um estudo, né? Com 200 empreendedores, isso em 1942, desculpa. Uau, É cara. bem antigo, bem antigo. E ele foi estudando, entendendo assim, o que acontecia, por que alguns empresários têm sucesso, por que alguns empresários não têm sucesso. Qual era a característica? Começou tudo, na verdade, de analisar o comportamento humano, né? Porque, lógico, eram psiquiatras, né? Psicólogos e tudo, e eles faziam um estudo, um professor de Harvard, muito renomado, muito Americano? respeitado, americano. E ele estudou, ele falou assim, bom, e vamos começar a entender, então, para as pessoas de sucesso, e ele começou a entender o que são algumas características
fundamentais, e o que o empreendedor espera, o que ele precisa. E aí criou-se umas necessidades, que eles chamam em 3 blocos temáticos lá, de características de poder, de características de realização, características de planejamento, e ele entendeu que existiam 10 características que eram praticadas por essas pessoas que tinham mais sucesso. Show. E baseado em toda essa situação, desse script que vem desde essa época, né? E aí que depois a ONU intensificou esse estudo e criou as 10 CCS, né? As 10 E características do multiplicou comportamento. pelo mundo afora. E multiplicou pelo mundo afora, né? Através desses seminários, enfim, e tudo. Nós pegamos isso aí e entendemos o seguinte, olha, perfeito, é isso, tem 10 CCS que nós precisamos trabalhar aqui. E você precisa mudar o comportamento das pessoas, né? Porque a grande questão, Emerson, é que assim, não existem pessoas melhores ou piores, né? Nós não somos melhores do que alguém ou piores do que alguém. Nós não somos mais capazes ou menos capazes. Nós somos apenas diferentes. Claro, existem algumas pessoas que talvez tenham oportunidade ou tenham tido um nível de estudo um pouco mais Mais profundo, disciplinadas, mais mais disciplinado. dedicadas. Mas a grande verdade é Isso o que aí. muda, né? O que eu costumo dizer mais ou menos aí, e aí fica, né, algumas reflexões para as pessoas. Se acreditava antigamente que era assim, o seu sucesso depende da sua origem. É mesmo. A minha Nada a não é ver. uma origem assim que eu posso dizer que eu nasci num Um berço de beijo pra ouro. galera da Ceilândia. Orgulho de ser ceilândense. Eu nasci em Taguatinga. Assim, eu não nasci em berço de ouro. Eu tinha Isso aí, cara. uma situação boa, meu pai tinha uma condição razoável, nós tínhamos uma vida boa, mas eu nunca fui um cara rico. Minha origem não é essa, de família do meu pai, mas assim, minha família como um Era todo não rico de é. saúde, né? Rico de saúde, graças a Deus, até Milionário. hoje. Milionário de saúde, de amigos, de felicidade, isso Família. sim, de família, mas de dinheiro não. Então, definitivamente não é a sua origem. Algumas pessoas depois acreditavam, e a prova disso é, quantos caras você não conhece que saíram literalmente da pobreza, da miséria, não vou dizer nem da pobreza não, tá? Da miséria, esses caras cresceram, se tornaram empresários de sucesso Top. e cresceram pra caramba, Você né? pode ter certeza que tem essas características. Tem. Com E certeza. nem ele sabe às vezes que ele tem. Talvez ele tenha O cara tem um praticado sem feeling, saber. Ele tem né? um Um feeling. processo tão genuíno, tão Exatamente. natural ali que Exatamente. desenvolveu. Aí você fala, bom, não é a origem. Depois acreditava-se que assim, cara, é o quanto você estuda, né? O quanto você estuda, a formação que você tem, os diplomas que você tem. Ajuda. Eu não posso ser hipócrita e dizer para vocês que não. Pós-graduado, tem Ajuda. mestrado, colabora muito. Demais. E Te tem que ensina estudar. técnicas e tem que estudar mesmo. Agora, definitivamente não é isso que te faz ter o maior sucesso e o maior resultado. Se a gente for pensar quantos caras, né? Vamos voltar aí no nosso ensino médio fundamental lá e tudo. Quantos nerds da sala lá eram os caras que tiravam só 10. E você vai ver a vida que o cara tem hoje, às vezes é uma vida triste, mas às vezes é uma vida medíocre. Isso aí. Acontece. Ou no máximo mediana ali, alguma coisa assim. Eu até falo o seguinte, Daniel, a pessoa tem que estar feliz, cara. Exato. Né? Exatamente. Eu tenho uma relação da felicidade que não é com essa relação do ter, né? Sim. E a gente vê, né, pessoas pobres, né, que acabou não se Sim. desenvolvendo nessa relação Sim. e estão felizes, né? Exato. Agora, quem quer empreender, quem quer ter sucesso profissional, de fato tem que buscar esse Tem que desenvolvimento. buscar, não tem E outro aqui a caminho. gente vai dar essas dicas, né, Exato. da CCS para a gente tracionar. Bem, galera, aqui é o seguinte, vou falar agora com o Daniel no bate-bola aqui. Quais são essas 10 características? Deixa eu só dar dois cortes de duas coisas aqui. Nós falamos aqui primeiro da origem. Fique à vontade, que você é o convidado especial. Nós falamos aqui da origem, essa é uma delas. A segunda, nós falamos aqui sobre a questão de estudo. E nós percebemos que não é exatamente isso que determina o sucesso ou não. Perfeito. Existe ainda uma terceira, que se falava assim, é o material genético. E aí vamos colocar o seguinte, na minha família tem muitos casos de gêmeos, né? Eu tenho primos gêmeos dos dois lados da minha família, por parte de pai e por parte de mãe. E eu tenho alguns que são tão iguais, você olha, cara, não dá pra diferenciar. Os caras são muito iguais. Mas eles são diferentes entre si. Diferentes Perfeito. mesmo, personalidade, o jeito de lidar, o jeito que você... E o resultado da vida deles é diferente também. Então, assim, definitivamente também não é um material genético. Eu não tô dizendo, né, só de irmãos, não. Porque em quantas famílias você não conhece, por exemplo, que quisera todos nós queríamos aí, que todas as famílias, que todos os filhos, todos os irmãos fossem muito bem-sucedidos. E nem sempre são. E isso não é porque é um material genérico. O que a gente começa a perceber não é a origem, não é o estudo, não é o material genético. Mas é o meio. Cara, eu conheci teve um cara que trabalhou para mim um tempo atrás. Esse cara, ele era... os dois, ele teve um irmão de criação, vários irmãos, na verdade. Ele era o 11º de uma família de 10. E ele era o 11º adotado. Caramba! Numa família de 10. Esse cara, que era o 11º da família de 10, era irmão
de criação de um outro, dentre os 10 que eram filhos genuínos da mãe lá e tudo. Entre esses caras, por acaso, eu conheci os dois, né? O 11º, que era o adotado, e eu tinha o outro. E esse cara trabalhava para mim, ele era motoboy na minha empresa. Nenhum prejuízo, nenhum desrespeito, é um trabalho absolutamente digno. Totalmente. Totalmente. Aliás, um abraço pro Daniel e o Rafael que trabalham comigo lá no meu escritório. São nota 10 esses caras. Espetaculares. Um abraço para Da todos os Noronha. motoboys. Pra todos os motoboys. Só que o Clayton, que era o irmão dele, que era o 10º, né, da família lá e tudo, foi um cara que era o desculpa, o 11º, que era o adotado, que Sim. não era o filho da mãe, que não era o irmão genuíno dos outros 10. Esse cara estava numa posição super bem desenvolvida, muito bem empregado, muito inteligente, com a remuneração excelente. E o irmão dele, cara, queira ou não, estava trabalhando ainda numa função mais básica, como motoboy. Eu não estou diminuindo a importância. Sim. Estou querendo dizer o seguinte, que era o filho, que era o 11º, que era o filho de criação, que queira ou não teve as melhores oportunidades, que queira ou não, naturalmente, ele contava um pouco disso, né? Ele não era priorizado, porque, poxa, entre 10, a mãe ia para um sentido de sobrevivência e cuidava mais dos filhos, e o 11º que ela pegou para criar, né, não tinha como dar total atenção e tudo. E era engraçado que aquele que foi criado, que foi mais cuidado que isso, aquilo, era o cara que estava numa situação muito inferior ao outro, que era o irmão dele. Isso. A gente vai desvendar esse DNA. Moravam na mesma rua, filhos do mesmo pai, com a mesma criação, os mesmos princípios, os mesmos valores. Né, que era genuíno, o outro era de adoção, e os resultados eram completamente diferentes. Também não é a origem. Perfeito. Então agora a gente Agora, vai o que é? Vamos começar a falar das 10? Vamos falar O top dessas 10 características. aí? É isso. O que muda? Comportamentos. Por que as pessoas têm sucesso ou não? Primeiro, busca de oportunidades e iniciativa. Exatamente. Cara, se o cara não for atrás, não vai conseguir. Não vai, né? De jeito nenhum, meu irmão. Tem que ter iniciativa forte. E uma coisa interessante, né? Oportunidades estão por aí. E aí, tá preparado? Agora que a gente diz o seguinte, por acaso, às vezes ela cai no seu colo. Legal. Agora, a diferença do empreendedor de sucesso para o outro é, você foi buscar? Aproveitou. Porque uma coisa é assim, ó. Mas a gente vai falar muito sobre isso. Segura. Né? Segura que a gente vai falar sobre isso. Segunda... É a busca. Não é só aproveitar, é a busca pela oportunidade. Entendi. Isso é a diferença. Essa proatividade. Isso aí. Show. Segunda, estabelecimento de meta. Se não tiver meta, não vai para lugar nenhum, né? Não vai para lugar nenhum. Qualquer lugar interessa. Inclusive, que empresa você quer, né? Esse é o lance. Que resultado que você quer. Se você é um colaborador, quais são os seus objetivos de vida? Exato. Tem que ter uma meta, né? Isso que vai te dar aquele frio na barriga. Exatamente. Terceira, planejamento e monitoramento sistemático. Sistemático, exatamente. Tem que ser no detalhe. No detalhe, né? Boa. Quem não acompanha número, quem não está acompanhando o que está acontecendo, tudo bem, estabeleceu uma meta, tá acompanhando? Vem cá, é comportamento, que é a quarta, né, do empreendedor, do empresário, correr risco? Correr risco, né? E eu costumo dizer uma coisa simples, cara, quer empreender? Mas eu não quero... Vamos pensar aqui em Brasília, né? Eu... Servidor público, muitas vezes, eu atendo muito esse público, né? O cara, às vezes, ele quer se realizar na vida e aí ele trabalha num determinado órgão, tem uma vida lá, tem um cargo lá onde ele trabalha e fala assim, cara, agora eu vou abrir uma empresa que eu quero me realizar. Isso acontece muito aqui em Brasília, é muito característico isso. É porque o cara, de repente, tem algum tipo de frustração ali. Pô, eu recebo um salário, eu não vou sair de lá, que eu tô estável, isso, aquilo, tudo mais. Mas... E a gente respeita, E a gente respeita, mas esse cara não é feliz onde ele tá ali. E aí ele abre um negócio. E aí você fala assim... E aí o cara, mas eu não quero correr risco. Aí a relação de risco. Aí eu falo assim, amiguinho, ó... Não existe essa possibilidade. Eu vou falar pra você, ó, escuta aqui o que eu tô te falando aqui, ó, correr risco empreender sem correr risco não existe, tá? Não existe. Não existe. Muito bom. Empreender é correr risco. Quinta, que eu acho fantástica, cara, é o nível de exigência que esse cara tem que ter por qualidade e eficiência. A gente vai falar isso também, bacana, né? Um insightzinho rápido, qualidade é negociável, ponto. Top. Inegociável. Isso Boa, aí não tem. Gostei. Não tem. Eu vou falar de um case aqui, né? E a gente vai chegar lá. Pode. Então se prepara aí. Sexto, comprometimento. Essa parte de cumprir, né, o que está combinado e honrado. Exatamente. Né? Isso tem que ter essa relação também dentro do empreendedorismo. Persistência. Demais. A gente estava batendo bola ali, falando de uma diferença aí de insistir e persistir. De tudo na vida, né? Não tem persistência. É isso aí. Não tem como, cara. E daqui a pouco a gente vai desmembrar isso, vai ir no detalhe. Cara, uma coisa fundamental, né, que é a oitava característica, é a busca de informações. Exato. Essa pegada de estar se desenvolvendo, né, aprimorando o negócio. O que está acontecendo? Para onde o mundo está indo? Isso Você está observando se o seu negócio está indo para esse caminho?
tá trilhando o mesmo Tá caminho. trilhando o caminho. É aquela coisa de sair da zona de Sai conforto, da né? zona de conforto. Totalmente. Bem, nono, persuasão e redes de contato, Tudo na vida, né? né? Há 15 anos era rede de contato, hoje é network, Network, né? relacionamento, tal. O jogo É, meu muda. amigo. Mas, cara, você vê que é impressionante, né? A, a gente está falando de uma metodologia do século passado, da década de 70, Sim, né? E se você for estudar, toda a grande liderança mundial, ela também veio por um estudo e tem toda uma teoria por trás disso. sim, Lá na década de 70, a gente percebe como que isso é tão presente e tão forte. Claro que mudou, né? Essa sim, relação, por exemplo, quando você falar de relacionamento, hoje o mundo está digital, redes, né, redes sociais, tem um outro cenário sim. diferente de 15 anos ou na década de 70. Exato. Mas se adaptaram, Se são adaptaram. novas ferramentas, Sim, né? Então, se seu mindset está virado, cara, eu tenho que fazer relacionamento, exato. né? Pô, você como colaborador tem que se relacionar. Todas as pessoas têm que se vender, né? Não, não consigo vender. Não, tem que ter esse princípio desse relacionamento. Mas calma que eu Top 5, tô, hein? tô Esse é o top atrapalhando. 5. Bem, e o décimo, o último que a gente vai falar, que a gente vai encerrar com chave de ouro, é essa relação da independência e autoconfiança, né? Porque se o cara não tiver coragem, né? O cara não vai, velho, né? O medo faz parte, mas a gente vai Exatamente. conversar sobre isso. Exatamente. Beleza? Vamos que vamos. Bem, vamos nessa então? Vamos secar cada uma delas aí. Bom, vamos agora que você que está aí na nossa audiência, vale a pena você ouvir. Acho que está muito claro, né, o que a gente quer apresentar aqui para vocês, compartilhar. Esse é o nosso objetivo aqui no SempreCast, é dar esse conhecimento, trazer conteúdo de relevância, né, para que a empresa prospere, para que a empresa cresça e também para os colaboradores. Eu tenho certeza que qualquer colaborador de qualquer empresa, né, seja uma empresa inclusive até pública ou da iniciativa privada, vai ter êxito aí, e crescimento profissional. Então esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. Daniel, busca de oportunidades e iniciativa. Cara, eu sei que empreender é desafiador, isso é inquestionável, né? E quando o cara vai para essa relação, ou quando o cara está na condição de empregado, né, de colaborador, Exato. ele tem que trilhar, né, essa relação da Uhum. proatividade. Não dá para ser passivo. Essa é a verdade, né? Exato. O cara tem que transformar, ter essa iniciativa de transformar essas ideias em grandes negócios ou transformar na área que ele trabalha. De repente você trabalha ali na área financeira da empresa, toma a iniciativa, né? Exato. Busca oportunidade para Exato. melhorar processos, Exato. que isso vai fazer toda a diferença na tua vida profissional. Exatamente. E aí, cara, qual é o conteúdo, né, Disso daí. do desafio nessa relação? Perfeito. A primeira coisa que a gente coloca, né, eu sempre falo que o desafio ele não é só para o empreendedor dono, é para o empreendedor da empresa. E o empreendedor Isso, tem vários, né? essa relação do O intraempreendedorismo, intraempreendedorismo. né? Eu acho isso Fantástico. fantástico, cara, Nós fantástico. trabalhamos, no mínimo, quando uma pessoa entra para o desafio, uma empresa está no Deixa eu desafio, fazer um corte aqui. pode. Você sabe que eu tenho uma relação muito forte com o Sebrae, né? Sim, A Sempre nasceu no Sebrae. sim. Depois do Empretec, eu fui ser consultor. Meu primeiro CNPJ, né, que foi aberto em 2009, foi para ser consultor do Uhum. Sebrae, né? Então, eu tenho uma relação muito forte com o Sebrae. E os números lá do Sebrae, eles indicam assim, quais são os dois sonhos do brasileiro. Primeiro, ele quer ter a casa própria, Isso. né? E segundo, ele quer ter o negócio dele, É, ele quer ser é o um sonho. empreendedor. É um É sonho, o cara, sonho. né? Mas você, né, que sonha, se faz parte do seu sonho, eu falo muito, cara, para você ser um empreendedor de sucesso, você tem que ser um empregado comprometido de Exato. alta performance, Exatamente. né? Então, eu acho que essa é a pegada, essa que é a visão que a gente tem que ter. Então, se você sonha com isso e amanhã desenvolver um negócio, cara, seja o melhor dentro da tua empresa. Porque se você não tiver essa característica, Não né, vai. essa pegada, com certeza você não será
um grande empreendedor. Com certeza. E vai ser uma relação de sucesso. Exato. Desculpa o corte, Por volta para favor, você, vamos lá. papai. O que que acontece? A primeira coisa, né? Quem entra, né? Quem são os participantes do desafio, que é da empresa, ela tem no mínimo 3 vagas. E eu sempre oriento, eu falo para todos os clientes quando eu converso com eles. Você, seu sócio, seu gerente. Tenho clientes, por exemplo, eu tenho um cliente nesse momento que tem 6 tem 6 pessoas que fazem o desafio. Então, é os 2 donos e mais 4 colaboradores. Gerente, supervisor e encarregado. Porque ele está buscando aqui as pessoas que têm posição de liderança dentro da empresa, que são braços direito, esquerdo, né? Enfim, pessoas que podem ajudar ele ali. E eu preciso fazer o quê? Desenvolver esse cara, que é o colaborador dele, para que ele tenha mente empreendedora. Show. Isso é fundamental, porque eu Perfeito. preciso colocar na cabeça desse cara o seguinte, olha, esse problema não é da empresa, esse problema não é do Emerson, esse problema é aí. nosso. Massa. Quando a gente não desenvolve a liderança de pessoas, eu simplesmente capacito as pessoas a realizarem tarefas. Quando eu formo líderes, eu coloco empreendedorismo, eu faço esse cara acordar e entender que, na verdade, o sucesso, o crescimento dele, as possibilidades dele são o resultado, na verdade, de todo o desenvolvimento daquilo que ele faz junto. E ele entende assim, ó, esse problema é nosso, esse problema não é o do Emerson, esse problema não é do Daniel, esse problema não é... Esse problema é da empresa. E eu sou o cara que estou capacitado para poder fazer isso aqui. Mas o Daniel, pegando um gancho sobre isso aí de busca de oportunidade e iniciativa, né? Sim, Quantas pessoas estão nos ouvindo aqui falando que, ou mentalizando, que sim. não é reconhecida na empresa? Demais. E a Infelizmente. pergunta para você é, o que que você está fazendo, né? Você está buscando essa oportunidade? Você tem essa proatividade de fazer o melhor dentro da empresa? E outra reflexão gigante, cara, eu falo isso muito, muito na Sempre, né? Para você ter oportunidades, para você crescer, para você ter melhor salário, a empresa tem que prosperar. Exatamente. Então a marca da Sempre, ela está acima do interesse do Emerson, do Uhum. interesse de cada um aqui. Porque se essa marca cresce, naturalmente, Você né, cresce junto. vai gerar Claro. oportunidades, que está conectando aqui com essa primeira característica. Por isso que eu estou batendo essa bola, né? Perfeito. Sempre do lado do empreendedor, mas também você, O colaborador. que é o Lógico, colaborador. com certeza. Porque se todo mundo cresce nesse jogo, todo mundo ganha, Sim. né? A gente pode fazer um parênteses aqui, porque tem, né, desculpa a expressão, muito empresário que é filho da mãe, Tem pra caramba. né? Que é Tem, injusto, tem. mas a gente está falando aqui de um cenário favorável. Mas vamos colocar uma situação, não é a regra, essa é a exceção. Isso aí, Posso perfeito. dar um exemplo? Vamos perguntar uma coisa aqui, o seguinte. Você quer contratar hoje? Sim. Eu também quero. Pior E que assim, o tamo que com a gente vaga ouve o tempo aberta aí. inteiro, né? Cara, as pessoas querem e precisam contratar. Agora, o que você não quer? Eu não quero contratar pessoas descompromissadas, eu não quero contratar pessoas que sejam incapazes, não quero contratar pessoas que sejam acomodadas. Eu quero contratar, sim, mas eu quero contratar pessoas que sejam capacitadas, que sejam comprometidas, que sejam engajadas. É isso que eu e você queremos. Massa. Então, você aí, ó, amigo, que você está assistindo a gente, você quer colaborar em alguma empresa, como o Emerson colocou aqui, e aí entra a primeira CCE na visão de colaboradores, né? Certo. As oportunidades, elas existem. Agora, você está buscando oportunidade? Isso aí. Você já chegou para o seu chefe, de repente, para sua empresa e falou assim, cara, olha só, eu sinto que eu posso ajudar mais aqui. Me dá uma oportunidade, me dá uma obrigação maior. Me dá uma chance de eu poder provar para você que eu posso desafio ir mais. maior. Me dê um desafio para que eu possa provar. Porque o que acontece muitas vezes, Hermes? Ah, mas eu não sou reconhecido. Primeiro que a gente, infelizmente, a gente vive a cultura do coitadismo, né? Sim, Nesse momento vitimismo. agora. Do vitimismo, né? Do coitadismo, do vitimismo, dessas... Ah, eu sou um Mimimi. coitadinho. Do mimimi, é. E não tem espaço para isso no mundo empresarial. Não existe. Não tem. existe. Então, assim, a questão é, cara, em vez de você ficar sofrendo e pensando nisso aí, por que você não faz assim, cara, eu vou dar o meu máximo aqui, eu vou pedir uma oportunidade, falar assim, ó, deixa eu provar pra você que eu sou capaz, Isso aí. que eu posso ser mais do que isso aqui que eu tô fazendo. Isso é busca de oportunidade, seu cara, e sonho? iniciativa. Claro. É isso aí. Lógico. Daniel, fazendo... Agora, e como empreendedor, agora vamos pensar pro lado de empresário. Ah, busca de oportunidades. Primeira coisa, você quer mudar seu negócio. Gente, primeira coisa que a gente desenvolve lá e tudo. Cara, nós vamos aumentar seu faturamento aqui em 10, 20% imediatamente. Uau! Imediatamente, isso é fato, isso acontece, tá? Não é nenhum tipo de exagero, não é um tipo de exagero. O que acontece? Que oportunidades existem que você não aproveitou ainda? Isso Se aí. você parar, olhar para o seu negócio, olhar o que existe no entorno, você começa a perceber assim, cara, que nicho nós não estamos explorando? O que nós não estamos buscando ainda? E o empreendedor de sucesso é esse cara, que ele olha e ele fala assim, ó, isso aqui a gente não está explorando, vamos em busca disso aqui. Ele se antecipa. Ele se antecipa. Essas tendências, né? O Ninguém movimento tem do que mercado. falar para mim o que eu tenho que fazer. Cara, Eu, antes dos outros falarem, eu preciso perceber. tem que estar Isso eu muito preciso praticar. conectado, muito Tem que estar conectado. muito Show. conectado.
Engraçado que eu tô percebendo aqui, sabe o quê, cara? Ah. A cada característica dá para um sempre cast, né? No- Não, dá para fazer um cast de cada uma E delas eu tô aqui. preocupado com o tempo, cara. A gente tem Vambora, uma vamos meta correr, tem. aqui. Vambora. Mas para finalizar, a gente estava batendo aquele papo e eu falei, cara, essa busca de oportunidade, iniciativa tem que ser para se diferenciar. Para se diferenciar, sem Não dúvida. dá para montar hoje uma empresa do mesmo, né? Não dá. Não dá, Não dá, porque o impossível. mercado é muito É, competitivo. O mundo tá muito, eu falo, cara, o mundo tá muito mais desafiador, exato. né? Com essa relação do digital, porra, lá década de 70, né? Estamos falando de metodologias aqui, e, cara, se não houver essa evolução e buscar esse diferencial, Sim, e aí a gente estava falando, por exemplo, um negócio revolucionário, né? Vamos falar assim, é o aplicativo, né? sim, Uber, 99, Uber, exato. principalmente, disruptivo. Total. E foi a busca de iniciativa, viu uma dor ali, uma oportunidade gigante, e transformou num negócio bilionário, que até então, né, estava no prejuízo, mas agora começou a Exato. dar lucro, Exatamente. né? E aí, qual é o lance, cara? Você estava até comentando, né, de um motorista, pô, a gente estava É, falando lá de uma mega empresa empresa, né? bilionária, mas muitas das vezes o empreendedorismo tá ali, Tá cara, no ali. motorista, Na né? veia. Naquele colaborador, né, Exato. que tá fazendo Que é um alguma coisa ali colaborador, na realidade, né? extraordinário, É, cara. E assim, essa relação, o Daniel, não tem nada a ver, cara, com a função da pessoa, né? Eu sim, gosto de dar muito exemplo da Eudilene. A Eudilene trabalha lá na Sempre, por sim, exemplo, ela é nossa auxiliar lá de serviços sim, gerais. sim. Mas ela é empreendedora, velho. Tu acredita? Claro que eu acredito, não tenho dúvida nenhuma. Ela tem lá o seu buffet, faz o seu serviço extra, mas faz questão. E, cara, extraordinária. Ela é empreendedora, mas ao mesmo tempo, quando ela está na condição de Ela faz o que lá? empregado, auxiliar de serviços gerais. Auxiliar de serviços gerais. Tudo limpinho, Sabe tudo qual é a lindo. diferença? Qual que é o trabalho dela? É limpar? Não. Li- É proporcionar o Ah, melhor ambiente para que todo mundo consiga fazer o show. melhor o seu trabalho. Por isso Muito que ela é bom, empreendedora. muito bom. Eu nem a conheço, mas eu tenho certeza que pelo que você está me relatando, e é assim, Não, porque eu conheço vários casos assim. Eudilene, É isso. muito bom. Cara, vamos falar, porque o pessoal tá falando aqui, ó. Um agradecimento ao pessoal. Galera, a gente tá no estúdio aqui, tem um back-office. Um agradecimento especial, ganhamos uma Com canequinha, né certeza, não, velho? exatamente. Ó, o Aqui, ó, negócio tá personalizada. melhorando, Ó, papai, tá melhorando. Bem, vamos falar de estabelecer meta, né? Um estabelecer cara metas. desnorteado, né? Não adianta absolutamente nada. Tem que ter Exatamente. essa relação, ela tem que ter meta desafiadora. Exato. Claro que também tem que ser alcançável, Possível, né? né? Para Alcançável. não Desmotivar. gerar essa frustração. Exato. Mas, meu irmão, e tem que ter um processo de superação, Exato. né? Cheguei Exato. nesse faturamento, vamos para outro patamar, e aí vai colocando, vai estabelecendo Crescendo. essas É metas, isso. né? O que mais aí que você Emerson, agrega? a estabelecimento de metas entre as 10 características do comportamento empreendedor para sucesso, tá? Tô dizendo para empresários, tá? E aí fica, aliás, não só para empresários, para todo mundo da vida. Sim, É engraçado, né? Se você falar assim, metas, hoje, algum tempo atrás talvez nem tanto, tá? Mas hoje, se você falar assim, para cada 10 pessoas, 9 vão te responder que sabem o que é meta. A maioria delas não sabe, especificamente se você explicar o que é conceito de meta mesmo, ele não vai saber o que que é e ele não pratica de fato aquele negócio ali. Mas entre as 10, a característica mais importante que existe de todas é essa aqui. uau, Para resultado, característica mais importante do comportamento do empreendedor de sucesso chama-se estabelecimento de metas. Estabelecimento de metas. massa, O que nós estamos colocando nisso aqui? Cara, uma coisa simples, né? Vamos pensar em metas de faturamento num primeiro momento. Então, quanto que é o faturamento? Não é o que eu quero, é o que eu vou. isso aí, Esta é a primeira chave de show, mudança. Ah, não, eu quero faturar tanto. Se você quer, é só um desejo, é só uma vontade. É você falar assim, olha, eu vou. E por que a gente costuma dizer isso? Principalmente no desafio, a gente pega muito pesado nesse ponto. De dizer assim, ó, não é a meta que você quer, é a meta que faz sentido para você. Isso tem que partir daqui de dentro. Olha o quão forte é isso que eu tô querendo dizer para você aqui, tá? Ah, pô, Daniel, é falar um número. Meta é falar um número. Não, se você tá falando um número, aquilo ali é absolutamente superficial, você não vai buscar aquilo lá. Mas quando você internaliza aquilo ali e você fala assim, olha, esta é a minha meta e eu vou. Cara, é isso que faz você ir até os 49, até os 50, até os 70, né, do segundo tempo ali e tudo, para fazer aquilo ali acontecer. É quando você tá. Eu lembro um cliente lá de Goiânia que me ligou um dia desses, era uma véspera de feriado. Não lembro se era feriado de carnaval, não lembro que feriado que era esse. Mas enfim, ele me ligou para falar como é que tava a semana e tudo mais.
E eu falei pra ele, falei assim, cara, eu tava agora, eram 6h45 da tarde. Falei, são 6h45 da tarde, eu tô numa chuva, num trânsito O absurdo em último dia Brasília. do útil O do último mês. dia pra dizer assim, porque eu quero bater minha meta. Eu vou bater minha meta. Sabe o que eu tava fazendo? Eu falei pro cara, eu tava vendendo. Eu tava Tem com um que cliente agora vender, né? sentado pra poder fazer isso. Então, assim, o que muda é a questão da meta, você dizer assim, ó, não é um número, não é uma coisa solta, é ter um significado e dizer assim, ó, eu vou perseguir. E principalmente, por que que você vai alcançar? Porque eu vou fazer por onde? Show. E outra coisa que eu falo muito na Sempre, né, cara? O empreendedor tem que ter essa visão. Cara, meta, o objetivo, o resultado, ele é consequência de alguma coisa que você vai fazer. Exato. Então tem muita galera, pô, não vou Exatamente. atingir. Ah, e tem uma relação assim, né? Vou atingir isso, aí vou entrar numa zona de conforto, que não é, né? Sim, Porque na medida que você vai faturando mais, empregando mais, sim. teu custo de operação Se aumenta torna e maior. você tem que ir para um outro patamar de qualquer jeito. Você Exato. não tem outra alternativa. Exatamente. Mas a grande visão, cara, a gente fala muito lá na Sempre que é o seguinte: quais são as ações precedentes, o como, né, que você está fazendo para Exato. se atingir essa meta? Esse que é o grande lance. Exatamente. Outra coisa que é importante numa meta, né, que eu brigo muito com o meu time particularmente. Falo, cara, meta não vai se fazer no último dia útil, por isso que eu perguntei para você. Não é no último dia, cara. Fica aquela Exato. euforia, aquela porra toda, Exato. né? E, cara, eu falei, bicho, se vocês tivessem essa energia do último dia para se alcançar a meta, Exato. mas no primeiro dia, você tenta imaginar, né? Porto gastou uma energia violenta no último dia. Exato. Mas durante o mês, a gente tem uma média de 20 dias úteis. Essa energia, esse foco, Imagina se ela fosse assim o tempo no inteiro. primeiro dia, no segundo dia, Exato. entendeu? Aí a galera, pô, área comercial principalmente, né, velho? O É, cara pega, virou o mês, pô, batemos a meta. Não, não tem exato. isso, pai. Não tem Cara, isso. O cara tem que estar muito focado. A galera tem que estar motivada, tem que ter tesão para sim. acontecer, porque senão não vai, não vai. Ó, recentemente agora eu tive um cliente, chama-se uma grande atacadista aqui em Brasília, fácil atacadista, Fernando, Fernandão, Fernandinho, Felipe, Eduardo, um abraço pra vocês aí, todos da Fácil Atacadista. Top. Atacadista muito grande aqui em Brasília, esses Depois caras você são me indica que a violentos. gente tem um sistema para distribuição. Já Fazer indiquei, conexão. já indiquei, já indiquei. Mas esses caras, pra você ter ideia, cara, um atacado vende milhões. Esses caras cresceram 20%, deu 23% de média o crescimento deles. Você fala assim, ah, pô, Daniel, primeiro, crescer 20% para uma empresa é muita Ô, coisa. louco, meu. Mas crescer muita coisa no comércio varejista ou no serviço 20% é muito. Você imagina um atacado. E sabe o que que eles mais falavam para Grandes mim? resultados. A grande coisa que foi nossa virada de chave, o que mais impactou pra gente aqui, dentro de tudo que nós fizemos, foi aprender com você o que que era planejamento, monitoramento sistemático e estabelecimento de metas. Isso foi a É o grande nosso virada de chave. próximo item Que já, aí pega cara. justamente o que você falou. Ah, Top. não, legal, a meta é uma coisa, mas e aí como é que eu me O planejo para alcançar como? essa? O como? É a próxima. É ou não é? Top, Tá top, na top. sequência aí? Mas antes, pô, você tá craque aí. Parece que você é um especialista no negócio. Ô, Daniel, deixa eu te fazer, eu vou fazer uma, antes da gente entrar, né? Eu compartilhei com você lá das nossas hashtags, né? Sim. BVP, BSM. DSM BVP. Né, se você chegar lá na Sempre, todo mundo vai saber, né? BSM, bora superar a É meta! isso. BSM, bora superar a meta! Aí, pode falar palavrão? Pode, 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 pode. É só uma força de Né? expressão. É força de É só uma força de expressão, expressão. pô. Que isso, né? Quem é que vai falar a porra aqui, né? Imagina. Exatamente. Mas o BVP é justamente, cara, essa energia, né? Bora vender, É porra! isso. É isso. Tem que ter Entendeu? energia, né? Tem que ter energia, cara. Tem que ter esse É. tesão pra coisa Aliás, vai uma acontecer. dica importante, né? Qualquer coisa na vida que você vai realizar tem como sem energia? Não, não dá, Ah, velho. não, vamos bater a meta. Não, Ah, é é. planejamento. Porra, vamos vender! É assim. BVP. BVP. É isso. É isso. Show de bola. Vamos lá, vamos pro terceiro, que o Vamos lá. tempo tá passando, mas eu tô gostando do conteúdo. E Tá aí, você tá bom. bom? Porra, bom Tá demais. massa, velho. Tá Demais. top. Galera, tá aí, ô Lorena, tudo bem? Tá bom? Tá legal? Tá Tá legal? funcionando? Ah, vamos Tá lá, bom. né? Vamos nessa, então. Bem, planejamento e monitoramento sistemático, Sistemático. né, velho? Eu falo aqui Exato. que é o bumbo. Uau! Vamos É. lá, galera. Né? Disciplina. A gente teve um Semprecast falando de Sim. planejamento aqui também com uma especialista, Uhum. Andréia. Beijo grande pra você, obrigado. E, cara, é o norte, né? Esse norte ali para você trilhar esse caminho. Exato. E aí, na metodologia?
Qual é o Como é que você aplica isso foco? aí? Qual que é o foco, né, cara? É, Planejamento e monitoramento sistemático. É engraçado que isso aí a gente, inclusive, tem uma ferramenta que a gente trabalha, né? Além do conhecimento, do conteúdo e da mas consultoria, metodologia de planejamento? sim, de Tipo o quê? planejamento. VSC, OKR? Não, não, não. Não é Temos uma ferramenta aplicada. Ah, Ferramenta aplicada mesmo. Simples, prática, fácil e rápida. dentro do Dentro programa, do programa. Então, saquei. existe assim, o desafio ele entra tanto a parte de treinamento, então os empresários têm 7 meses que eles são treinados. Nesses 7 meses existe uma consultoria que é uma aplicação personalizada daqueles conhecimentos dentro da empresa daquele cara ali. Dá. Porque não é uma coisa assim, eu fui num curso, aprendi alguma coisa. Não. Mas os conhecimentos são essas São características. exatamente esses Top, aqui. Então, assim, entendi. legal, tudo bem. Você aprendeu ali, nós temos os encontros duram 3, 4 É que horas, são é o muito desafio intensos. da teoria com a prática, né, Da teoria cara? com a prática. Exercitar, Exato. né? Aquele Exato. processo ali. Porque Essa, você vê uma é porque coisa. eu falo muito, só pegando um gancho aqui, Sim. que eu acho que é um insight legal. A excelência, cara, ela não acontece da noite pro dia. Não, não É acontece. É consistência. consistência. Consistência, né? Exatamente. Cadência também que eu É, falo, que você tem que fazer aquilo ali diariamente, não pode abrir mão, exatamente. entendeu? E planejamento tem tudo a ver com isso. Total. Monitoramento. Total. Porque, pô, a gente faz lá um planejamento anual, Sim. né? Tudo lindo. Sim. Mensagem bonita do marketing, faz um evento, pô, e Uhum. depois não monitora, não executa, Não existe, cara. Aí assim, vamos esperar o final do mês para ver o que aconteceu? já O que era, que é o pai. erro de Já muitos, era. né? Que a gente faz lá, e essa ferramenta é o que muda completamente isso. Então o cara vai ali, aí ele tem um treinamento, né? Nossos encontros duram 3, 4 horas em grupo. Depois a gente vai fazer a consultoria dentro da empresa do cara. Todos os meses, durante os 7 meses aí e tudo. E o que a gente oferece para ele? Eu coloco uma ferramenta para ele de monitoramento sistemático. Então eu estou trabalhando a característica ali de uma forma prática. Primeiro que todos os meses a gente estabelece meta. Então a gente senta, discute, conversa, analisa números, e fala assim, ó, qual é a meta para os próximos 2 meses agora? E aí nós estamos saindo de lá com um número específico de quanto que vai ser essa meta de faturamento. Só que o que acontece? Você tem lá, de repente, 10 no seu time comercial. E a gente sabe que tem um vendedor que é melhor, tem outro que é um pouco pior, tem outro que tem um desempenho maior, tem mais oportunidades, está mais antigo da empresa, e, enfim. E a gente acompanha assim, de cara, qual a percepção de quanto que esses caras contribuem para esse faturamento aqui. E essa meta tem que ser dividida entre eles. E além disso, que ela tem que ser dividida entre eles, porque aí cada um tem uma meta individual, aí não é meta mais da empresa, ó. A primeira dica aí para você que é empresário, ó, não existe meta coletiva não, tá? Meta da empresa, mas cada vendedor tem que ter a sua meta individual. Aí Sei, mas além disso, a gente tem os dias úteis que cada empresa funciona. Tem empresas que funcionam 20 dias úteis no mês. Tem empresas que funcionam 26. Tem empresas que funcionam 22. Então, até a nossa ferramenta ela é adaptada para se colocar o seguinte, cara, sua empresa funciona de segunda a sábado. Então, provavelmente, arredondando fácil aqui, ela vai funcionar 26 dias no mês inteiro. Então, ela praticamente abre todos os dias, exceto no domingo, 4 domingos a menos. Então, 26 dias úteis ali. Nós vamos dividir isso pela quantidade de dias úteis e pelas semanas, a quantidade de top. dias úteis que tem naquela semana. Ou seja, quando a gente pega isso No em monitoramento detalhe. sistemático, Emerson, virou a semana, segunda-feira, reunião de planejamento e análise de resultado, nós vamos pegar cada vendedor, saber quanto cada um vendeu, quanto foi o resultado que cada um deles tiveram e falar assim, cara, não bateu, o que que tá pegando? Isso aí. Eu não estou dizendo que a gente vai botar as pessoas na parede o tempo inteiro, É. mas monitoramento e planejamento sistemático, você vai esperar a última semana para vender para caramba, para tentar bater a meta? Não, mas olha o grande lance, né? A grande sacada. O monitoramento não é só para fazer essa pressão do resultado, não. Não. Bateu a meta. O que que a gente pode fazer que você fez e ser multiplicado Para os para ir outros. para outro patamar, Exato. porra. E agora vamos subir meta. Né? Eu falo muito sobre isso. Exato. Cara, o grande lance Exatamente. nessa relação com a meta é você buscar esse equilíbrio do resultado, né? Sim. Porque, pô, a gente tem sempre 40 agentes de registro. Sim. Se tem uma galera puxando esse resultado, tem que ser feito um trabalho ali. E esse Exatamente. carinha que está superando, Subindo ali e tudo né? mais, o que esse cara Que tá é fazendo? é um benchmark. O que que a gente pode fazer Exato. aqui para Exatamente. multiplicar, para buscar esse equilíbrio, Equilíbrio aí né, tudo. dessa relação, entendeu? Aliás, Então, equilíbrio não, né? Pegar os caras que estão aqui e trazer os caras para cá. Perfeito, perfeito. Desculpa, perfeito. O equilíbrio que eu falo é jogar a galera lá para acima da cima. média, né? Exato. Jogar a galera lá para cima da média. Mas um insight que eu tive aqui também, que é bem interessante, Daniel, porque muitas vezes o empreendedor, cara, eu falo que ele é um ser extraordinário, Sim. tá? Porque é um desafio empreender no Brasil. Sim. Não vou falar aqui questão tributária, os desafios, burocracia ou coisa parecida. Eu só aviso para você que é empreendedor que isso é para todo mundo, não é só para você, né? Exato, Então já se exatamente. liga nessa informação. Sim. Se é o governo A, B ou C, vai para todos, né? Então Exato. vamos para cima, não adianta Exatamente. reclamar, tá certo? Mas eu acho que o grande lance, cara, do planejamento também, que eu percebo, que é um processo doloroso, né?
O cara sair ali, fazer todo aquele processo de planejamento anual e tal, Sim, mas tem que ser feito. tem que ser E feito. aí o grande lance é que, de repente, num planejamento desse, ele pode se antecipar a um grande problema. Sem dúvida, sem Então, você dúvida. pega ali, fez uma análise SWOT, viu quais são os tipos de ameaça que a empresa está tendo, Exato. e, cara, isso salva a vida da Salva, empresa. salva, salva Salva a vida da completamente. empresa, porque o cara, não, cara, vamos mudar aqui o nosso norte, né? Isso, Sempre quando fala de planejamento para mim, eu tô pensando que a gente tem que ter um norte, tem que ter um caminho a seguir. exatamente, Então, pô, geralmente não é aqui. Vamos trilhar uma outra rota de sucesso, exatamente. né? Com monitoramento ali e tudo mais. E tem uma coisa interessante também mais, né? Você tem uma visão, essa visão mais macro, né? Se a gente for pensar na visão micro, que a gente tá falando de estabelecimento de meta mensal e resultado mensal, é aquilo que a gente colocou. Se você não acompanha semanalmente o que está acontecendo, por que que você vai alcançar no final? Sabe o que que é a mudança, cara? Do cara assim, que já cresceu um pouquinho. E aí ele fala assim: ah, não, mas eu trabalho. Muitas vezes eu faço essa pergunta, né? Você trabalha com estabelecimento de metas? Você faz metas na sua empresa? Existe? Não, faço, não, tem sim, isso aí a gente já desenvolve. Como é que você faz? Não, a gente traça um número. E como é que é? Aí, E não, aí aí, tá traçado. qual é o critério? E aí, normalmente, eu falo pro cara, e eu desafio normalmente, e eu falo pra ele assim: fala pra mim se não é verdade ou se é mentira. Que quando chegar no final do mês, você soma e vê se deu. E se deu, ok. E se não deu? Vida que segue, né? Ah, vamos tentar de novo mês que vem. Tá adiantando alguma coisa? É, A não é. diferença entre a gente fazer meta e não fazer meta Isso desse aí. jeito é simplesmente porque você fala que faz e o outro fala que não faz. A diferença é quando a gente junta estabelecimento de meta e monitoramento sistemático, fala assim, ó, nós vamos monitorar, nós vamos acompanhar, nós vamos cobrar e nós vamos fazer acontecer. E aí nós Isso vamos aí. chegar ao número. Porque Legal. você tem 4 semanas para bater a meta. Não é na última e no último dia que você vai fazer. Agora, se você não estiver monitorando, for cara assim, ó, deixa eu te mostrar uma coisa, teu número aqui, você tá abaixo da meta. Corre, porque agora você tem que vender o que você não vendeu na semana passada e mais esse aqui. Isso muda Cara, completamente o resultado da empresa. show, irmão. Concordo plenamente. Estamos totalmente alinhados. Acho que a tecnologia também contribui muito nesse Demais. processo aí, né? Ferramenta, tem que ter Então, lá na ferramenta. década de 70, quando a gente está falando dessa Sim, teoria, desse estudo sim, da sim, ONU, sim, né? sim, sim. As ferramentas eram outras, né? Então, por Oh, exemplo, o CRM era uma putz, agenda, né? Mas os caras faziam o é, processo e tudo mais. Hoje você tem muita tecnologia, muitas demais. ferramentas Facilitou muito a que nossa vida. colabora, cara, nesse Demais. processo. Lá dentro da Sempre, por exemplo, a gente usa uma ferramenta de planejamento estratégico Sim, que se chama Scope, né? Fica a dica aí para você. Cara, monitora todos os indicadores, todas as métricas da empresa de todos os setores, né? Porque agora há pouco eu estava conversando com o Daniel e a gente estava falando das 5 metas, prioridades. prioridades O top 5 das prioridades da empresa. da empresa, né, Daniel? Quais são, Exatamente. cara? Fala aí. Primeiro, vender. Ó, A segunda, fechar vendas. Terceira, vender, fechar negócio. Quarto, vender novamente. quarta, fechar contrato. Também, E isso a aí. quinta, para não esquecer da primeira, vender. É isso Essas aí. são as 5 prioridades. É, eu falo Depois você muito, faz o cara. resto. Mas aí você pega assim, eu falo lá dentro da empresa, né? Essa relação, todo mundo tem que estar envolvido com isso. Pô, mas eu Exatamente. sou financeiro, eu pago o boleto. Cara, você tem que se preocupar, porque se a empresa não vender, não Exato. fechar negócio, não fechar contrato, a coisa não vai Ô, ficar Emerson, sustentável, vamos falar a entendeu? verdade. Na verdade, nós todos somos. A gente pode renegar e muito se renega isso. Mas na realidade, todos nós somos vendedores. Isso, velho. E a gente Você é tem que vendedor de si trabalhar. próprio. E, Mesmo que a gente, ó, ô, esqueça a sempre. Esqueça o desafio, esqueça o acro, esqueça o acro, esqueça tudo. A questão é o seguinte, cara, eu me vendo o tempo inteiro, eu tenho que me vender o tempo inteiro. Você se vendeu o tempo inteiro. Pra alguém, pra alguma forma, de sim, alguma coisa. tem. Pra você Perfeito. contratar uma pessoa pra trabalhar com você, ela querer realmente assim, não Naquele pelo momento, salário, mas ela quer assim, eu quero trabalhar com esse cara, é porque você se vendeu pra ela e falou assim, perfeito. ó, vem comigo. Show. Vou colocar uma Muito bom. coisa, você se vendeu, a sua mulher, na verdade, quando resolveu casar com você se vendeu pra ela, Rapaz, pô. eu era feio pra caralho. Você teve que convencer ela que valia muito a pena você, Ó o cara. Você tava se marketing lá, vendendo ó. o tempo Não, inteiro, cara. acelera. É Marketing, porque o tudo é papo tá marketing. É, bom, o papo fala tá bom aí. e vai. Não tem Vamos, vamos, jeito. vamos, vamos. Vambora. Aí é outra história, papai. Essa relação, Mas nós 27 somos anos de vendedores. casado. A primeira virada de chave para empreendedor, tá? Você é um Com vendedor. Não certeza. tem jeito. Não Pega a tem jeito. visão, Pega a pega a visão. visão, É pega a isso aí. visão. Correr riscos calculado. Correr Cara, risco calculado. uau, velho. Meu Deus do céu. E o empreendedor, ele é Não pauleira, tem. né, velho? Não tem. O cara vai na Ai, intuição, no feeling, que é fundamental. muito, cara. Muito, 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 muito. Fundamental. Não Sim, tô aqui desmerecendo essa relação, não. sim, Mas, meu irmão, já que vai colocar, o cara de repente coloca um sonho, velho, sim, né? Quantos servidores públicos fizeram lá um programa do PDV, né? sim.
venderam um imóvel para um empreendimento. E aí, pô, tem a relação de risco? Sempre. O cara vai Sempre fazer vai plano ter. de negócio, Sim, o cara vai fazer tudo, vai estudar mercado, sim, né? Mas existe risco de claro, o qualquer tempo forma. inteiro. E qual é o grande lance? É como amenizar isso, né, cara? É. A grande questão, assim, quando a gente tá falando em termos de risco, eu sempre falo pros caras, né? Ah, mas eu não quero isso, não, porque eu não quero ter problema. Não, normalmente o cara, quando é assim, que ele tem esse perfil, ele fala assim, não, mas eu não quero ter problema. Como é que eu faço para eu economizar nisso aqui? Não, você pode buscar esse caminho. Não, mas eu não quero ter problema. Eu É. não quero ter problema. Como? Amigão, então, querido, mais ou menos é o seguinte, você tá querendo apostar aí É. tudo, né, Não, e o mindset do cara já tem que estar programado pro êxito, né? Porque se ele colocar Exatamente. na cabeça que vai dar merda, vai É. dar merda, Eu velho. costumo dizer pros caras o seguinte, Emerson, se você quiser empreender sem risco, abre uma ONG. É isso aí. Porque assim, ela não tem que dar resultado nenhum. Então, se você falar assim, não, vamos fazer tudo para não correr risco nenhum, e não correr risco muitas vezes implica assim gastos muito mais elevados e não necessariamente na obtenção de resultado. Aí você vai cumprir a seu sonho de ser gestor, de contratar pessoas, de gerir um negócio, de gerir finanças, etc. Mas sem obrigação nenhuma de dar resultado. É, e Agora, se você vai abrir um negócio, ele corre risco porque você quer ter resultado. E quanto maior o risco, maior o isso aí. retorno. Quando você tomou algumas decisões da sempre, quando eu tomei muitas decisões na minha vida, tinha alguns momentos que eu falei assim, cara, nós vamos correr esse risco aqui. Calculado, pensado, ele não é um risco irresponsável, nós sabemos o tamanho dele aqui. Tudo. Se der certo, nós vamos ganhar bem pra caramba. E se der errado, não vai quebrar a empresa, não vai ser uma catástrofe, mas vai gerar um impacto. Estamos preparados para isso? Correr riscos calculados. Isso Tem aí. algum que não faça? E essa relação do risco é justamente para evitar isso, né, Para evitar cara? isso. A quebra de uma empresa. Porque dependendo da Exatamente. decisão, quebra Correr mesmo. risco, normal, mas calculados e conscientes. Isso aí. E conscientes. E sabe, Daniel, uma coisa, cara, eu falo, eu tenho trocentos exemplos aqui, né, da minha vida empresarial, Hum. aonde que você falou, cara, vai dar certo, irmão, né? Vamos lá. Sim, isso é uma E porra, você vai no puta feeling, projeto. vai lá, um puta do projeto, né? Eu até compartilhei com você, quando a gente foi para São Paulo, Sim, né, para o mercado de São Paulo. Pô, fizemos estudo, parceiro local, cara, super animado, animador, né? Fomos para o interior para fazer um exato. piloto e tal. Meu irmão, deu errado, né? A gente Sim, tentou mitigar toda a relação sim, do risco, prejuízo altíssimo dentro desse projeto, né? Só não foi pior porque a gente conseguiu vender a sim, operação lá. exato. Mas, cara, qual é o grande lance também nessa relação? Tem que ter a virada de chave, cara, não deu certo. Eu vou ficar Não, frustrado? chorar leite Não, derramado. porra. Vida que segue, mano. Tudo que a Né? gente Vamos foca se alavancar, expande. porra, não deu certo. E Exatamente. um ponto crucial também dessa relação do risco é, cara, eu tô vendo que a coisa tá fora do padrão, Sim, né? Não tá dando certo. Aí eu vou insistir, não vou falar de persistência agora. Eu vou ficar ali, meu sonho, não, cara, calma, isso tem um limite, exatamente. né? Porque chega num limite que aí você Com quebra certeza. geral e, meu amigo, para recompor isso. Então, essa relação do risco ele é calculado, né? Exatamente. Se aconteceu um problema, tem que, tem que ser o mais breve possível nessa relação, Exato. né? Pô, a gente já fez de tudo, já mudou pessoas, determinamos processo, né? Usamos novas tecnologias. Não está dando certo, cara. Para no momento certo, porque Exato. senão o prejuízo pode prejudicar a empresa em outros negócios. Esse deadline, esse limite de tempo, o cara tem que estar claro para ele, Exato. né? E não pode persistir. Sim. Isso é insistência. Desculpa a expressão, é burrice, Isso é dependendo burrice. do cenário, E aí entendeu? pega aqui uma próxima que a gente vai falar aí logo na frente, né? Ó, meu Que é garoto! persistência, né? Não, exigência Não, de qualidade e eficiência. tô dizendo assim, uma outra que tem, não, Ah, não sim, necessariamente seja perdão, na nossa perdão, sequência porque aqui, tá né? aqui, né? Porque se a gente tá falando ali sobre o correr riscos Isso, calculados e a questão da persistência. É importante persistência demais. totalmente. Não, Cara, entendi, entendi. quem empreende não tem. A gente vai chegar Agora, lá, pô. cuidado, né? E aí você fala assim, olha a relação, o quanto que. Percebe que elas têm uma interligação muito Sim, forte? sim, tem E eu falei aqui de conexão. estabelecimento de metas e falei sobre planejamento, monitoramento Perfeito, sistemático. Estamos perfeito. falando aqui sobre riscos calculados, mas estamos falando ao mesmo tempo de persistência. E nessa relação do risco calculado, o que deve prevalecer, que é justamente essa exigência, Exatamente. né, da qualidade e da eficiência. Esse, Exatamente. cara, Essa é boa, você hein? não pode abrir mão disso. Sabe qual que é a mudança, cara? Que eu falo sempre assim, o tanto que é importante isso. É a gente pensar assim, ó, se eu vou falar pra você de qualidade, eu duvido, eu aposto, eu desafio qualquer um aqui, ó, que tá assistindo a gente aqui. Você empresário aí,
Tem algum de vocês que esteja assistindo e fala assim, não, eu não tenho uma coisa de qualidade? Não Não tem, existe. velho. Todo mundo vai falar assim, não, pô, meu produto Tem aqui tem algum valor qualidade, agregado, né? meu serviço Não, tem talvez ele qualidade. tenha baixa qualidade, preço muito inferior, com margem muito baixa, que é uma relação, não vamos falar aqui, não entrar no mérito do modelo de Sim. negócio, né? Mas isso é Mas é modelo perene? de... Não, não tem erro nenhum, não tem nenhum problema. Sim, Isso também sim. é qualidade. Estratégia, né? Mas eu teve uma vez uma cliente minha, Dentro do modelo de valor agregado. É o Exato, que eu entrego, pô. exato. Isso Eu aí. tava ministrando uma vez um curso sobre planejamento empresarial, e aí todo mundo assim, naturalmente, né, cara, assim, quem não gosta de ser bem atendido? Não Ó, tem. top. Quem não gosta de consumir um produto de primeira qualidade? Não tem. Todo mundo, eu, você, qualquer um de nós aqui, a gente quer o melhor do melhor. E aí, naturalmente, quando a gente vai para o mundo empresarial, principalmente que é mais iniciante, fala assim, cara, eu quero empreender. E naturalmente eu busco empreender em coisas aquilo que eu gosto, né? É uma Então, assim, tendência. eu quero dar o melhor atendimento para o meu cliente, eu quero oferecer o melhor produto para o meu cliente, eu quero isso. E normalmente o cara fala assim, eu vou oferecer um preço competitivo, né? Mais barato ali e tudo mais, que eu acho tudo muito caro. Esse é um erro muito comum que muitos cometem. E vai sacrificar E vai margem, que é sacrificar o um negócio. perigo altíssimo. Aí vira ONG, né? Isso aí. É bom pro cliente, é bom pro fornecedor, é bom pro E dono não do é bom imóvel que pro teu aluga. Só bolso, não é é bom pro ONG. dono, é ONG. É o que eu falo, é negócio ONG. Então não pode ter ONG, né? A não ser que seja ONG mesmo. E aí o que acontece, cara? E aí na hora que o pessoal tava falando lá, ela falou assim uma coisa interessante. Ela falou assim, Daniel, me desculpa, mas eu vou falar bem claro. Foi uma coisa que marcou muito pra mim, eu nunca esqueci. Eu não me lembro o nome dela mais, tem algum tempo isso já. E são tantos clientes que eu não consigo gravar, mas não consigo lembrar. Mas ela falou uma coisa interessante, ela falou assim, Daniel, todo mundo tá falando aqui que ofereceu melhor qualidade, que vai oferecer um atendimento diferenciado, que vai montar um negócio assim, um negócio assado. E me desculpa se eu estiver errada, mas assim, o que eu quero fazer eu quero vender produto simples, barato, de para pobre na periferia. Eu tô errado? Não. Eu falei, você tá perfeito. Eu falei, Tem não uma tem ninguém estratégia. que tem uma estratégia tão alinhada e tão Isso aí. perfeita. E vamos colocar uma coisa assim, isso diminui alguém em alguma coisa? Pelo Eu sou contrário, velho, não tem nada a fãzaço. ver. Pra mim, o maior comunicador do Brasil, Silvio Santos. Ó, Esse cara ficou milionário. Qual a classe que ele sempre explorou? essa, né? Essa, C&D. Melhor mercado de É, Brasília, melhor Ceilândia. mercado. Ele tava Melhor. falando sobre isso, pô. Conversamos sobre isso, né? Melhor shopping de Brasília, é onde vende mais pra caramba. JK, pô. Meus clientes aqui, ó, aqui no nosso prédio, aqui no Def Plaza, Piticas, Cara, Alisson e Marco, um abraço. estratégia. Compraram a loja lá da Ceilândia, Piticas de lá, daqui do Def Plaza também são deles. Cara, os caras estão bombando, cada vez crescendo cada vez mais, foram clientes nossos do desafio. Nessa relação, nunca, nunca, nunca. O cara tem um termo que eu adoro, né? Obsessão pela qualidade, pela Exato. eficiência. Qualidade inegociável. Né? A gente Qualidade tem que ter essa inegociável. pegada. Boa, Exato. eu gostei desse termo Inegociável. inegociável. Agora, o que acontece Eu, nessa característica é eficiência e qualidade. E o que é boa. ser eficiência? Como é que a gente modifica aqui, Emerson? O que é tão importante? Quando eu faço alguma coisa com mais qualidade do que eu normalmente fazia, ou eu mantenho a qualidade, mas com menor custo, ou em Uhum. menos tempo. Sim, Então, assim, ó, eu gasto menos processo. esforço num processo, ou eu torno ele mais barato, aí o que acontece? E eu não mexi na qualidade. E Isso. aí eu tornei o produto Não mais pode eficiente. abrir mão da A qualidade. qualidade não se negocia, essa aí não tem como. Agora, o tripé é tempo, custo e qualidade. A qualidade nós não vamos mexer. Agora, se eu fizer com a mesma qualidade e menos tempo, eu fui mais eficiente. Se eu fizer com a mesma qualidade, com menor custo, eu fui eficiente. Perfeito. Se eu fiz com mais qualidade, mas aumentou o meu custo, ou aumentou o tempo que eu uso ou o processo, como a gente pode chamar isso aqui, aí tudo bem, eu tive mais qualidade, mas eu não fui tão eficiente assim. Muito bom, cara, muito bom. Eu, a gente tá tendo uma conexão com o Flávio, que é o Bolos do Flávio, Certo. né? E ele faz parte lá do Iron Business. Um Aham. abraço pro Flávio também, que com certeza vai assistir o nosso Simplecast. E a gente teve até uma conexão, né, entre as famílias aí, Sim. por uma conhecida que é a minha prima em comum. E beijo grande também pra Blanca, lá Uhum. de Belo Horizonte, fãzona do nosso Simplecast, o Alone, o grande marido dela lá. Então, o que que acontece, cara? O Flávio, ele foi fazer uma palestra no Certo. Infusão, Sim. né? Porra, milhares de pessoas lá na palestra, palestra junto com a esposa dele, casal lindo lá, muito bacana a história deles de vida, né? E, cara, ele me chamou muita atenção na fala dele, porque desde o primeiro momento, Uhum. né, que ele fez o primeiro bolo, ele tinha essa consciência da importância da qualidade, de não abrir mão desse processo. Sim. E aí, cara, ele pequeno, não era ninguém nesse Uhum. processo, né? Veio para Brasília, tem uma história de vida fantástica, salvo engano, é lá de Campina Grande.
Uma história linda, 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 entendeu? Aqui veio, chegou em Brasília praticamente sem nada. Foi vender Sim, bolo na feira. sim. E o bolo dele, ele preservava pela qualidade. O cara cresceu, salvo engano, tem 17 filiais. E o discurso dele é o Uhum. mesmo. Eu prezo, né? Pela qualidade. Eu tenho essa obsessão pela qualidade, É, sacou? tem que ser. E aí, cara, isso explica o sucesso, né? Exatamente. Então, o cara, de repente, até lá no início, ele falou isso na palestra, não teve essa parte do planejamento e tal, mas, cara, esse quesito aqui é determinante para quem quer fazer. E se você é colaborador, Opa, faça o teu trabalho sempre com com qualidade. Essa é qualidade. a pegada. Excelência, né? Excelência. Meu irmão, empreendedores, colaboradores, né, que trabalham, que têm o seu sustento, tem aqui também uma característica determinante para o seu sucesso, que é a nossa sexta, e ela fala do comprometimento, né? Uhum. Cumprir, honrar, né, com essas partes de obrigações, eu chamo lá sempre com os nossos combinados, Exato. entendeu? Então, me fala um pouquinho, Sobre né, esse dessa comprometimento. característica do comprometimento aí. Isso também tem um lastro direto, né, com o cliente para gerar essa Sim, confiança, sim, comprometimento com o cliente sim. principalmente, né? Exatamente. É. Bacana. E Esse aí? comprometimento, ele vai muito voltado ao comprometimento que você tem com o seu próprio negócio, com a sua própria Top. empresa. Isso é muito forte, cara, quando a gente para pensar O sobre cara, isso, né? vou abrir um negócio para ser rico. Eu costumo fazer uma pergunta, Emerson, assim, e é sempre muito focado, olhando olhos nos olhos mesmo do empresário, e falo pro cara assim, ó, verdadeiramente, fala pra mim aqui, o quanto você tá comprometido com o seu negócio. Isso aí. Uma Tá coisa, com uma pessoa te tesão, responde isso. pô? Exato. Se não E assim, tiver, isso, velho. isso mexe lá dentro, cara. É, Porque velho. quando você pergunta pra uma pessoa assim, ó, o quanto você está comprometido com o teu negócio, tá dizendo o seguinte, o quanto você vai se empenhar, o quanto você vai se importar, Nível de o quanto dedicação, você vai de se dedicar, entrega. o quanto que você está disposto a se sacrificar Isso para aí é isso. sacrifícios. Vamos colocar o seguinte, a tua história de vida, a minha, de todos os empresários de sucesso aí e tudo. Você teve que abrir mão muitas vezes Hum, de muita coisa para que isso Isso acontecesse? aí. Sem dúvida. Porque você estava comprometido com o teu negócio. Isso aí. Todo sacrifício tem retorno. Todo Tem sacrifício que tem ter retorno. visão, né, de longo prazo. Agora, percebeu uma coisa, já observou uma coisa interessante, principalmente aqui em Brasília? É, já viu quantas lojas, empresas abrem e fecham com uma certa velocidade? Cara, o indicador é assustador, Não é né? Eu acho que é assustador? no Brasil, No velho. Brasil. Mas aqui tem uma Brasil aí, porque o característica. Sebrae, segundo o Sebrae, isso é indicador recente, né? 60% fecham no segundo ano. 60 e Já alguma chegou a coisa. 80 Estamos evoluindo, em né? 2 anos. Melhorou, né? Só que o que acontece? Muitas vezes eu trago um pouquinho da característica daqui, aí voltando àquele caso do servidor público, que o cara às vezes assim, ele tem lá o emprego dele, ele tem um salário garantido, ele tem a estabilidade dele lá e tudo, e aí ele vai abrir um negócio para se realizar, que aquilo ali, na verdade, para ele é um hobby. Cara, se é um hobby, você não vai estar Não comprometido. vai. Com certeza não. Então, assim, esse é um problema. Você tem que fazer uma escolha e dizer o seguinte, cara, se eu vou empreender Bora pra 100%. cima! E eu costumo dizer mais ou menos assim uma coisa para os meus empreendedores, né, para os meus participantes, eu sempre coloco para os caras. Cara, é o seguinte, você tá empreendendo lá e tudo, você tá fazendo essa situação aqui, e a grande pergunta que a gente tem que botar pro cara e colocar é dizer o seguinte: legal, você tá empreendendo nesse negócio, você quer ter resultado em relação a isso aqui. Mas assim, sinceramente, o quanto isso faz diferença na tua vida? Isso aí. Porque se não faz é hobby, cara. Você não... Aí eu Hum, volto de uma coisa. Não, e não é, Cara, cara. assume Empreender a não é presidência de hobby. uma ONG aí da vida aí, ó. Aí você vai cumprir um papel de gestor, você vai se realizar de uma outra forma. Mas empresa tem que dar resultado. Empresa é lucro. A razão de ser de uma empresa é lucro. Perfeito. Acabou, ponto. Alinhado a isso, por exemplo, vem a outra, né, característica que é essa relação da persistência, né? Exato. Ali, persistência, disciplina, Disciplina. né? Eu falo muito que tem uma diferença gigante na insistência, que dependendo da Sim, insistência, sim. é o caminho lá que a gente falou Exato. que pode ter sérios problemas, né? Aham. É a burrice que o cara fica ali Sim. insistindo, não é Exato. persistência. Exato. Porque a persistência, ela é para superar Exato. todas as dificuldades, Exato. todas as barreiras. E Exatamente. persistência, nesse caso, né? Como que a gente pode evitar esse fracasso, Sim. superar Sim. o fracasso com essa persistência aí do Cara, empreendedor? persistência, dedicação, insistência. Agora, aí volta, aí são as conexões que a gente faz entre as CCS, né? Volta lá no monitoramento sistemático. Você Tudo está a ver, né, persistindo, velho? a coisa está acontecendo. Se eu não estiver analisando o número, se eu não estiver fazendo monitoramento, eu não sei se eu estou evoluindo.
E a gente sabe que o processo de maturação da empresa, uma empresa que nasceu hoje, ela vai demorar normalmente em torno de 2 anos para ela começar a criar raízes um pouco mais firmes e começar a dar resultado. Então é normal. Você fala assim, cara, eu vou passar 2 anos tendo prejuízo. Se você não tomar prejuízo durante 2 anos, você está no lucro, tá ótimo. Faz parte, mas é normal durante 2 anos você dizer assim, cara, eu Totalmente. estou desenvolvendo um negócio, né? Esse é o primeiro ponto. E tô comprometido com Estou isso. comprometido com isso. Isso aí. Agora, se eu não estou alcançando e eu não estou evoluindo, você vai passar o quê? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e queimando dinheiro? Aí não Isso faz aí não sentido. vai. Então, assim, uma das características do comportamento empreendedor é essa empresa fechou, eu decidi fechar essa empresa. Quer dizer que eu não vou ser empreendedor mais? Não, vou Não, mudar meu nada a modelo de ver. negócio. Eu quebrei, não sei se você já quebrou, eu quebrei. Não, ainda não. Eu espero Ainda que não? nunca aconteça. Eu ainda não, eu espero que nunca aconteça. Você tá melhor, mano. Mas eu tomei decisões de negócio de dizer assim, ó, eu não quero mais esse negócio, que esse negócio, justamente pelo monitoramento sistemático, isso aqui não tá indo para os isso caminhos onde aí. eu quero. Então, muito antes E de é uma quebrar, eu tomei uma relação, decisão de e é modificar uma completamente o relação negócio. de virada de chave, né? Virada de Sabe o chave, momento, tem um sim. limite, né, pô? Time. Você tem que colocar assim, Time. olha, cara, esse aqui é o meu tempo. Até aqui eu vou, daqui para frente. Se eu tô sentindo que Essa não, relação eu- da persistência, né, O de seu caso lá de São superação, Paulo lá, você persistiu. claro, Só que você sabe que fez um monitoramento sistemático. Chegou um ponto e falou assim, cara, isso aqui não tá dando, por que eu vou continuar insistindo nisso? não, e ali, pô, você tá tirando muita grana de um outro negócio que tá empreendendo, dando resultado. Exatamente. Cuidado com essa conta, muito Exatamente. cuidado. Mas tentando fazer uma conexão aqui Sim. para a nossa oitava, né? Essa relação da persistência, correr risco, por exemplo, ela tá muito dentro dessa oitava que é busca de informações, Busca de informações. Perfeito. né? Cara, o empresário não pode parar, Não pode. né? O nosso colaborador, né? Ele também tem que estar se conectando, tem que estar aprendendo, tem que estar vendo quais são essas tendências, tem todo esse lastro de Exato. buscar Exato. essa visão, né, macro Exato. aí do negócio de uma forma geral. Como é Fala que um isso pouquinho entra? mais aí pra gente. Vamos lá. Se a gente tá falando aqui sobre essa característica, eu vou dar um exemplo para você muito comum, muito corriqueiro, infelizmente. Cara, diversas vezes, quase sempre, eu converso com eles e quando a gente está fazendo monitoramento sistemático, né, e aí analisando ali mais profundamente os números da empresa, muitas vezes a empresa, ela tem ali um mix de produtos bem grande e muitos deles, por exemplo, são itens que dão prejuízo. Curva ABC. Curva ABC, né? E aí o que acontece com esse cara aqui? O cara tá vendendo, e aí às vezes foca só no faturamento. Se precisar de um sistema, a gente faz. Aí melhora, né? Exatamente. Com o sistema tudo facilita, Tem né? que ter, cara. E o que acontece? Cara, se você às vezes tá insistindo ali vendendo cada vez mais, você tá indo pro buraco cada vez mais. Isso aí. Então É assim, muito doido. opa, peraí, né? Vamos analisar aqui as Tem. coisas para saber o que E que tá assim, valendo a pena ou não. tem uma virada de chave, né, cara? Por exemplo, o cara tem que buscar informações, saber das tendências. Sempre teve uma virada de chave gigante, você sabe disso? Internas e externas, né? É, Busca de informação ali, tudo que você está buscando ali, tanto dentro do seu negócio, né, para você ter essas informações aí, quanto de mercado, de oportunidade, de tendência. o que Então tá elas se conectam, né? acontecendo? Exatamente. O que está Totalmente, acontecendo, né? totalmente, Vamos totalmente. dar exemplos aí, né? É para quem são os menores. O que aconteceu com a Kodak? Ah, ixi. O que aconteceu com a Trocentos, Unisat? né? Trocentos Né? exemplos, cara. Cara, são coisas assim Que que não se eu me... adaptaram, né? Você não se adaptaram? Legal. Então você fala Tem assim, que estar cara, o mundo tá conectado. indo por um caminho. Nokia, lembra os Não, eu vou celulares da persistir Nokia? porque eu sou a Nokia, né? Eu sou a Sou a Nokia. maior do mundo. Foi engolida, cara, Totalmente. desapareceu, né? E tem que ficar muito E conectado, tem que estar cara. muito conectado. Agora, essa busca de informação também é formação, né? O cara tem que estar aberto Formação bastante. a aprender, Quero aprender, quero ir participar atrás, de quero... palestra. Tem Exatamente. muita imersão empresarial, né? O Busca modelo aí. de informações, né? Faça o desafio empreendedor. Ah, Entra em contato comigo, manda fica a mensagem em logo aí, dica. fica a dica aí, ó. Só Quer aí, mandar teu negócio, aumentar o faturamento? DR Daniel Fernandes. DR, no Instagram vocês me acham aí, ó. DR Daniel C Fernandes, arroba não, né? Isso é o e-mail. DR, oh, meu Deus do céu. Arroba tranquilo. DR Daniel. DR Daniel Fernandes. DR Daniel C Fernandes. Ah, tem um C? Tem, porque eu dei o meu nome do meio, tem C, Chaves de Fernandes. quê? Eu sou Daniel Chaves Fernandes. Ah, então o Charles. Parente de Roberto Bolanhos, que fez um seriado famoso aí. Pô, o C que atrapalhou. Me desculpa. Pô, legal. É porque eu não posso mostrar essa minha veia comediante, entendeu? Ó, já fiz uma conexão, cara. O Já que você fez tá a fazendo conexão. agora? Persuasão e rede de contato. É Aí, isso. ó, É isso aí. que é a nossa nona. Nona, pessoas de Nona, contatos. pô, relacionamento. É isso aqui, ó. Ô, Daniel, Tô literalmente vivendo isso nesse momento agora. Isso aí, cara. E assim, cara, isso aqui é determinante, né? No mundo digital, eu particularmente, cara, eu tenho um desafio gigante Uhum, nessa relação de redes sociais. uhum.
mas a gente investe muito nisso na Sempre, né? Uhum. A iniciativa do Semprecast é justamente isso, né? Exato. Gerar conteúdo aqui de forma digital para chegar até esse empresário. E fazer, né? Ter essa Sim, sim. persuasão, essa rede de contato ali, network que a gente falou lá no início, Exatamente. tá certo? Porque, cara, você tem que vender a sua ideia, Exato. né? O que a gente está fazendo aqui no Semprecast nesse momento está falando muito de negócios, Exato. empresários, dando essa visão, vendendo a nossa ideia, seja com desafio Empreendedor. empreendedor, né? E também com a Sempre Tecnologia. É essa relação, né? Esse poder de persuasão, essa rede de contato que transforma o empreendedorismo, né? Sim, com certeza, com Show. certeza. A rede de contato, eu tô literalmente vivendo isso aqui, né? Esse É isso podcast é aí. fruto da minha rede de contatos. Graças a Deus, eu falo, você sabe muito bem disso, eu sou um grande admirador, cara, da tua pessoa. Acho você um Pô, empresário fora de obrigado, série. cara. Então, não é só pelo Recíproco, convite, recíproco, não, recíproco. mas é uma admiração mesmo, é muito grande e tudo. E isso se faz através dessas relações de network. E aí eu vou dar um insight aqui, ó, fodástico, tá? Fodástico. Fodástico, Olha eu vou pra câmera, falar olha aqui, pra ó. câmera, olha pra A câmera. única coisa mais importante do que o tamanho do seu network é a qualidade do seu network. Top, velho. Essa aí guarda. Uau. Segura aí, ó. Essa aí, tá? Só aplica Isso essa. aí é. Conhecer um E monte de assim, gente é uma coisa. Conhecer pessoas que são influentes e importantes, melhor ainda. vou dar outra dica, velho. Seja genuíno. Não seja, Verdadeiro. né? Demonstre interesse verdadeiro nas Se você pessoas. inventar Exato. de ser, né? Criar um Um outro personagem, empresário, um outro personagem, ninguém vive um dentro da tua personagem. empresa que você trabalha, que é um colaborador, e você quer ser diferente porque fulaninho, né? Parece ser legal, bonitinho, não tem Exatamente. nada a ver. Não tem. Ah, eu assisti recentemente uma entrevista não, uma palestra Sim, da Kátia Damasceno. sim. Já ouviu falar dessa mulher? Cara, Já eu lembro do nome, mas não não, mas assisti não nenhuma fica palestra dela. tranquilo. Ah. Lá, o pessoal do marketing, as meninas, todo mundo conhece. Que ela fala de intimidades, entendeu? Por isso que você não Ah, tá. Sei conhece, quem é sabe? sim. Sei quem é sim. Sei Mas quem é assim, sim. Sei quem resumindo é a sim. ópera, velho. Ah, Resumindo a ópera aqui, né? Ela tem mais de 10 milhões de ah, seguidores. Ela é de sim. Brasília, lá de Sim. Taguatinga. Sim. Não sabia, não a conhecia, sendo Não muito sabia que era de sincero. lá, não. É. Não é, a gente não é público-alvo também dela, né? É outra Aham. pegada. Nem sei também, mas ela. Qual foi o grande lance? Cara, ela explodiu na internet Aham. porque ela era meio mecânica, né? Sei. Ela é nordestina, tem uma história belíssima de vida. Sim. E aí, a partir do momento que ela teve essa virada de chave, né, que fez um vídeo de forma involuntária, foi ela mesmo, É onde mudou tudo, né? mudou tudo. É isso aí. Então, muitas vezes, cara, você tá aí como um empresário, você é um colaborador infeliz porque você quer ser diferente. É. E hoje tem um drama, né, nessa rede social, Sim. porque a gente fica vendo ali pessoas perfeitas, acha que o mundo é essa perfeição e a Exato. realidade é totalmente diferente. E Totalmente aí, diferente. frustração, todos esses problemas que a gente tem. Então, essa relação, né, desse nono, né, dessa nona característica também tem muito a ver com isso. Porque a tua rede de contato, essa persuasão, ela tem que ser genuína, Total. ela tem que ser consolidada. Não tenta ser diferente, porque não vai ser Não vai perpétuo, ser. não vai ser Não vai perene, ser. entendeu? Exatamente. Para a gente finalizar, né, aí o pessoal do marketing vai falar, uau, É. acabou. Não, Já. cara, esse é o Semprecast mais longo que a gente fez, porque tá bom, tá bacana. Não sei se você que tá aí na nossa audiência vai Pes- gostar, mas eu tô gostando, velho. Vamos falar agora de independência, Sim. né? E autoconfiança. Independência e autoconfiança. Cara, isso é forte, hein, irmão? Exatamente. Meu irmão, isso Essa aqui é aqui tudo. é. Se o cara não acreditar nele, Não vai. e a gente que é cristão, né, velho? Tem que ter muita fé. Tem que ter muito. Tem que ter Tem que ter muita fé. muito. Eu trouxe até um livro aqui. Opa, deixa eu pegar aqui. Uma... Outra coisa fundamental. Fica a dica, né? Geralmente eu trago um livro aqui pra galera. Cara, muita coragem, né? Que tem conexão total. Essa Total. independência, autoconfiança que tem a ver com coragem aqui. Tô lendo esse livro, putz, O Chamado da Coragem. Esse autor aqui já fez um livro fantástico também, que é O Ego é o Seu Principal Inimigo. Olha Uhum. que lindo Duro, isso, hein, hein? velho? Duro, duro, duro. Putz. Vale a pena ler, né? E aqui ele fala uma relação, cara, que é bem interessante, porque essa relação da coragem, muita gente fica falando, pô, você tem que ter coragem e tudo mais. Mas o drama tá no medo. Exato. Todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. E o medo tem um lado positivo, né? Porque se você não tiver medo nessa relação, por exemplo, do Oh, risco,
você pode se dar mal, Muito. né? Então, o medo pode evitar muitas coisas. Ele não Isso é pode te dominar, natural, isso. E mas aqui no você tem que livro, entender. né, na parte que eu estou lendo aqui, ele comenta que você não pode ficar amedrontado. Tem Exatamente. uma diferença tremenda. O medo é uma relação pontual. A Bíblia fala toda hora, né? Se você Exato. tem fé, se você é um cara corajoso, não tenhais medo. Exatamente. Segundo um padre lá da nossa paróquia, falava o seguinte: olha, na Bíblia, aí eu não contei, tá? Mas tem 365 vezes falando, não tenhais medo. Qual é o Caramba, eu não recado de sabia. Deus? Todo dia, né? Ele fala para você: meu filho, não tenhais medo. Então, assim, esse processo da superação, né, e de não estar amedrontado. O que que é o amedrontado, cara? Você para. Você fica passivo, né? A gente está falando de iniciativa. Sim. O amedrontado é tudo o contrário. Ele não tem essa persistência, não tem essa energia, essa autoconfiança. E aí, cara, para no tempo. É. O empreendedor não pode ter nunca, nunca essa coragem, né? E enfrentar, né? Tem que encarar, mano. Tem outra alternativa, Não tem que tem. pagar boleto, não tem Não jeito. tem. E aí? Não tem. Coragem, né? Como tudo na vida, eu não diria nem só nos negócios, em tudo. Em tudo. Nós temos que ser corajosos mesmo. Não tem jeito. Você tem que ter Fica, coragem, você fica a tem que dica, olhar. gostou? Fica demais. Quero ler. Isso eu não conheço, não. Não conheço, não. Depois eu te empresto, pô. Você Por me favor. empresta outra. Porque o que acontece? Cara, se você não tem coragem, você não tem. Falar assim, e é o que a gente chama, né, na questão da coragem, do ímpeto do que você vai fazer, da energia que você coloca. E dá o senso da responsabilidade, né? De você dizer assim, cara, sou eu que vou fazer isso aqui vai dar certo porque eu vou fazer Sim, dar vamos certo. na fé, pô, né? Vamos na fé. Eu vou Isso fazer aí. tudo que está ao meu alcance para isso. Eu costumo sempre dizer uma coisa, Emerson. Eu me lembro assim, alguns anos atrás, quando eu estava iniciando, e em todos os projetos da minha vida que eu tive, que tiveram começos e aquelas coisas aconteceram, e passou muito por uma situação de muitos anos atrás, de um trabalho que eu precisava iniciar a fazer, que eu não sabia como é que aquilo ali era feito. Eu tinha estudado já na teoria, tinha me dedicado, sempre fui um cara, depois da faculdade eu me tornei gente, antes eu dei muito trabalho com meus pais, mas A minha depois da percepção universidade eu é realmente fui um cara essa. muito dedicado mesmo, sempre fui um aluno de destaque depois e sempre aprendi a gostar de estudar, mas até o ensino médio era terrível. Bom, mas enfim, e eu precisava fazer, e eu tinha prazo para aquilo ali concluir, e pessoas que me prometeram me ajudar não me ajudaram, e eu tinha um conhecimento teórico, eu falei assim, bom, chegou um dia que eu falei assim, cara, meu tempo tá passando, eu preciso fazer essa Tem que entrega, eu fazer tenho que acontecer. entregar, e eu não posso errar em relação a isso. Tem que ser sucesso, porque senão isso aqui vai enterrar minha carreira daqui para frente. Comprometimento, Comprometimento, pressão ali, pressão, e é uma coisa que eu sempre trabalhei bem, eu sempre trabalhei muito bem sob pressão. né? Eu adoro, cara. Eu também, Eu só não eu aguento a gosto. pressão da minha mulher. Aí é Não, pressão forte. dos outros essa é ruim. E aí, cara, eu peguei e falei assim, cara, quer saber o seguinte? Eu posso não ser mais inteligente que os outros, mas mais burro também eu não sou. Então, assim, eu conheço gente que tem muito, infinitamente menos capacidade do que eu. E esses caras fizeram. Por que que eu não vou fazer? São transformador, tem a ver com a coragem, É né? isso Essa aqui. autoconfiança, cara. Eu sou Quero colocar capaz. isso exatamente para todo empresário. Cara, mas eu não sei se vai dar certo. Aí eu tenho medo, aí eu tenho isso, eu tenho receio, eu tenho preocupações. Isso aí. Tenha. Tenha preocupações, tenha medo, tenha receio. Mas em frente. E entenda uma coisa. Tem gente que muitas vezes foi menos capaz do que você, esses caras realizaram. Por que que você não? Isso A aí. diferença, volta nessas 10 CCS que nós estamos falando aqui. Essas pessoas que Finalizando, alcançaram, praticaram, se não todas, grande parte delas, às vezes até sem saber que estavam praticando essas CCS. Mas é o conjunto dessas ações contínuas, desses comportamentos, dessas atitudes, dessas realizações que modifica tudo. A gente utiliza muito no desafio, todo mês tem um livro diferente que nós indicamos para o empresário ler. Todos eles vão uma temática empresarial diferente. Livros pequenos, curtos, como esses aqui, bacana. que trazem insights muito importantes. Muito E bom. tem um pensamento que vem de um livro chamado Segredos da Mente Milionária, que eu sou fã número um, é um dos mais importantes dentro do nosso programa. E ele traz uma relação de 4 palavras fundamentais que você tem que ter. E é o que modifica completamente os resultados da gente. Pensamentos geram sentimentos, que geram ações que mudam resultados. Ótimo. O que acontece com a maioria das pessoas? Tem pensamento, gera um sentimento, falta ação, não muda E, resultado. meu irmão, pegando um gancho aqui para a gente finalizar, nessa relação da autoconfiança, como que a sociedade está doente, Muito. né? É triste. Depressão, É triste. ansiedade. E isso tem muito a ver também, né, cara? E aqui, o Totalmente. empresário tem que tomar cuidado, porque correr o risco, né? Tinha um sonho, Sim. gera uma frustração.
Se ele não tiver essa capacidade de retomada, essa autoconfiança, e a gente conhece trocentas histórias, Sim, muitos, né? Eu já muitos, falei muitos. aqui que eu já tive insucesso, não gosto de falar fracasso, Sim, mas aprendi com isso, sim, né? E isso, porra, não tem preço. sim. É melhor, claro, que você aprender com os erros dos outros, É, né? Que lógico, seja barato. claro, sim. Mas, cara, é desafiador. Então, tenha essa alta confiança, né? Supere É, esses obstáculos, tenha coragem e não tenhais medo, que Deus está sempre contigo. exato. Amém? Amém. As pessoas, a gente tem que entender isso, né? Essas questões que você falou aí, a depressão, a pré-depressão, ou coisas como essa, elas são coisas muito silenciosas, né? E você não É. percebe. E assim, eu conheci e passei por uns casos recentemente com alguns amigos aí próximos, pessoas de Acho que muito todo mundo tem sucesso. história, né, velho? Todo mundo Toda tem. história, seja Você na nunca família, imaginaria, amigo. cara. E assim, um cara super animado, ultra, hiper, mega bem sucedido Muito doido, nos velho. seus negócios e tudo. Mas, cara, o cara tava sofrendo desse negócio. Isso aí. Bravo, negócio pesado, pesado, pesado. Então, esse é muito silencioso, a gente tem que estar atento. Tem que estar muito Normalmente, se eu conectado. pudesse dar uma dica por ter vivido isso também, tá? Que eu tô dizendo, compartilhando com vocês aqui. Eu passei por essas experiências, infelizmente. Muitas vezes a gente, como empresário, não tá tendo tantos resultados, como empreendedor, não tá tendo tantos resultados. E principalmente quem tem uma relação diferente com o trabalho, eu tenho isso. Trabalho para mim não é uma obrigação, eu não consigo. Eu, graças a Você tem Deus, eu sou uma paixão, pessoa que eu né? nunca trabalhei, eu não trabalho. Eu vivo a minha missão de vida, eu vivo aquilo que eu faço. É o que eu, graças a Deus, eu aprendi. Deus me deu a oportunidade de, por acaso, ter caído no meu colo, conhecer coisas para se desenvolver profissionalmente, que é o que eu Só amava agradece, fazer. né? Gratidão Só eterna. gratidão de Isso fazer aí. isso. Mas, às vezes, você não está praticando por alguma outra coisa, às vezes você pega um pouco foco, às vezes você não está tendo um resultado tão excelente quanto você imaginaria. E muitas vezes ele vem, justamente o que a gente falou um pouco aqui, porque você não está praticando aquilo que deveria. Isso Você aí. não está fazendo aquilo que está Isso aí. fazendo. E aí aquilo silenciosamente Não. vai gerando em você uma autocobrança. E o problema é que é o seguinte: o problema maior não é o resultado só que você não está tendo, é que você não está fazendo as ações que precisam para chegar ao Pior. resultado. Tem Só que um, muitas vezes você não enxerga isso. tem Isso é um muito drama que perigoso. se chama sabotagem, cara. Autossabotagem, Autossabotagem. exatamente isso. Cara, E muito você não cuidado com isso. enxerga muitas Não vezes que você está se enxerga. auto-sabotando. Quando você viu, você tá ali, É. né? Você fala assim, eu não estou Areia. fazendo, eu não Isso estou aí. buscando, eu não estou entregando. Gente, isso E é isso vai ter perigoso. uma Olhem para consequência. isso. Isso vai ter uma Exatamente. consequência, Então né? fica também outra dica para os empresários aí, tá? Monitore os seus pensamentos. Monitore Isso os seus aí. pensamentos. O Sempre positivo. mindset, O ele tem que mindset estar positivo. voltado pro positivo, e eu falo muito, cara, do mindset de crescimento. Essa é a Exatamente. pegada. Exatamente. E vou fazer outra referência ao Flávio aqui, ele vai gostar, velho. Eu falo, bicho, assiste o Semprecast, Peça que eu para assistir falei. aí. Mas eu ouvi uma frase também do Flávio que foi sensacional, cara. Pior coisa que tem pra mim, o cara vai não atingir uma meta, tem desculpa, que eu chamo de muleta. Sim. Aí o Flávio pegou e falou assim, ó, você não pode ter tempo pra dar desculpa. Caramba, velho, que virada de chave. Você É. tá tão envolvido, você tá tão comprometido, né, com o processo de qualidade, de entrega, que nem tempo para dar desculpa você encontra. É. Olha que doido isso. Isso é um mindset de crescimento, irmão. Muito. Muito, 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 muito. Muito. É uma outra virada de chave que você tem É. que se conectar e parar, né, dessa relação de reclamar, reclamar. Até porque reclamar tem uma relação com a oração que é clamar. Quando você reclama, você está orando, clamando duas vezes, ou seja, na relação contrária da oração ou de clamar, entendeu? Então, cara, não reclame, porque você pode ter certeza, né, que tem gente numa situação pior do que a sua. Com Então, certeza. valoriza, né, o que você tem, valoriza a tua saúde, Exato. né? Então vamos trabalhar, papai, para conquistar. Esse é o caminho, não tem outro. Essa é a virada de chave. Irmão, olha, a gente tem que acabar, cara. Tem. O Você pessoal tá falou me aí, ó, enchendo o não saco. reclamei. Tem 21 princípios de liderança que a gente trabalha no Não, eu desafio. sei. Isso aí é assunto para um outro Ó, podcast. se você gostou, né, Por desse favor. nosso Semprecast, vai lá, dá o like Dá o lá, like, eu não comenta sei o lá quê, e como que é o tudo. sininho, E nos se você siga da não rede gostou, social. ninguém quer saber da sua opinião. Fica na sua e não fala nada. Gostei, velho. Meu irmão, obrigado. A gente pode Obrigado. falar de DISC, né? A metodologia tem Putz, DISC, cara. 21 princípios. Princípios de Cara, liderança. isso dá. Lorena, coloca aí, ó, no nosso Pode botar raio-x. aí. 21 princípios da liderança. De Deve ser liderança. massa, É cara. Eu fantástico. adoro É esse fantástico. tema aí. É bom demais. Tá certo? Importantíssimo. Meu irmão, ó, Lorena faz aí, Adriana faz, acabou! Que pena, velho, mas
Obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado a Eu você. que tenho que Obrigado agradecer. à nossa audiência, né? Espero que você tenha gostado, né, desse SempreCast. Indica aí para outros empresários, para Com outras pessoas que certeza. você conheça. Eu sempre falo, cara, a gente faz isso aqui com muito carinho, Com né? certeza. A gente estava nos bastidores aqui, porra, dá um trabalho, mas, cara, você faz com paixão, tudo passa e Exatamente. tudo mais. Então, assim, obrigado pela sua audiência, Daniel. Bate-papo, sempre gosto de falar com você mais uma vez, obrigado. Obrigado a O você. cachê depois a gente acerta. Tá bom? Agradeço a Deus mais uma vez, iniciei e aí termino agradecendo a Deus aqui por essa oportunidade de fazer esse momento aqui com o Daniel e estar proporcionando isso para nossa audiência. Fiquem com Deus, brigadão, viu, Daniel? Obrigado, gente. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, Emerson. Obrigado mesmo de coração, sabe, que é um amigo e não tinha como não vir. Agradecer a toda a equipe que deu suporte pra gente aí, o pessoal Tem que uma tá aí nas galera câmeras aqui, aí, no pô. áudio, tá aqui lotado aqui, centenas de milhares de pessoas. Vocês todos estão assistindo a gente aí, muito obrigado. E mandar um abraço aí especial ao pessoal da Sempre também, sempre tá com a gente Ótimo. lá, meu Da amigo Acron, velho. da Acron, exatamente, todo mundo lá, nossa Leonardo, equipe toda. Rose, Léo, Rose, pô, Suelen, top, top. Irlene, Vai falar que todo mundo? Matheus, Dá sempre são 200. Aí como é? Camila, não, tem gente demais, Diogo, nossa, é Fala muita assim, ó, um gente. coraçãozinho Daniel, para todo mundo. Rafael, toda a equipe Desafio Empreendedor, Renata, minha grande amiga, Fábio, grande amigo meu, Cristiano, Pô, não, tem tanta gente, cara, eu cara, peguei tem o tanta insight gente, agora tem aqui, demais, Marte. Ô, Lorena, vamos demais. fazer os agradecimentos. Falar, ó, eu fiz o agradecimento para você. A gente coloca É isso aí, milhares. exatamente, exatamente. Paulo Estáquio, Não, tá Rafael, bom, João, velho. e principalmente, também não A podia plaquinha de esquecer, né? De fim. jeito nenhum, o Ricardo, né? Nosso grande amigo lá na Sempre. Ô, Ricardo, forte abraço pra você, meu todos amigo os sempre. gerentes, todo mundo dá sempre, velho. Parceiraço, parceiraço. Todos os gerentes. Ricardo, eu digo porque é um amigo de longa, longa data, mas todos os Todos. gerentes, a galera é 10 demais. Obrigado, Muito bom, obrigado, minha cara. gente, de coração. Irmão, galera, fiquem com Tamo Deus. junto. Forte abraço. Obrigado, hein? Valeu, Gratidão aí. Valeu. obrigado. Forte abraço, até.